Olá, queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui com você, é muito bom estar em mais um Vida na Vida, um tempo onde nós convidamos um pastor, um amigo, um irmão, para estar conosco, falando sobre as coisas do reino, dando seu testemunho de vida, e isso engrandecer o seu nome. Quero te pedir uma coisa, meu irmão, segue a gente aí, começa, se inscreve no nosso canal, que é muito bênção, inscreve no nosso canal para que você possa aí estar junto com a gente em todos Vida na Vida, no nosso Discipule, junto com a nossa igreja, junto com a comunidade de Lavras, né, louvando e adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é com muita alegria, com muita gratidão, que eu quero apresentar para vocês, né, Pastor Robson. Pastor Robson, seja bem-vindo ao nosso podcast, que Deus te abençoe muito, meu irmão. Amém, querido, é um prazer estar aqui com você. Já estava na expectativa desse dia, né? Sim. A gente vem conversando sobre isso e acredito que Deus realmente vai trazer algo especial para aquele que vai nos ouvir, que ele vai nos assistir. Amém, glória a Deus. Pastor Robson, gente, Pastor Robson, ele faz parte da minha caminhada, né? Pastor Robson foi um dos meus primeiros discipuladores, lá em 2004. Eu não sei, Pastor Robson, quando eu cheguei na igreja, você já estava ou eu cheguei e você chegou aqui em Lavras depois, logo em sequência? Eu, se não me engano, cheguei no finalzinho de 2004. Eu cheguei em maio de 2004. Então, foi meses de diferença só. Tá, então eu cheguei em maio de 2004, chegou no finalzinho de 2004 Isso. ali. Então é isso mesmo. Então, assim, o Pastor Robson, ele faz parte da minha história, muitos discipulados, muitos aconselhamentos. Obrigado, viu? A única coisa que eu tenho que fazer aqui nessa noite é agradecer, porque são conversas que nos formam, são o dia a dia na igreja, né? E eu sempre quis ser pastor, sempre quis estar aqui, e o senhor é um desses responsáveis por isso. Glória a Deus. Obrigado. Pastor, vamos começar do começo, não tem como começar do final, né? Mas só para quem chegou até aqui, fala para mim, endereço da sua igreja, localização, Igreja Família Cristã, aqui em Lavras, abençoando aí uma geração. Então fala para mim o endereço, e quem quiser ir lá, fala para essa câmera aqui do lado, quem quiser ir lá, te procura lá. Não, beleza. Nossa igreja fica na Rua Agripina, Augusto de Andrade, 375, né? Como o Flávio já falou, Igreja Família Cristã. Nós somos pastores presidente da igreja e fundadores desse ministério aqui em Lavras há 5 anos e meio. Glória a Deus. Pastor, então, irmão, se você quiser ir, né, se a sua história conectar com a história do Pastor Robson, procura lá o Pastor Robson, homem de Deus, a gente confia no trabalho, é parceiro, né? Poucos homens pregam na minha igreja e esse é um deles. Glória então, a Deus, assim, é uma a gente confia, né? Então, Pastor Robson, como você começou? Vamos lá, Pastor Robson nasce de uma família de quantos irmãos? Então, eu sou o quarto, né, de 5 filhos. Meu pai teve 5 filhos. 2 mulheres e 3 homens. Nascido aonde? Itajubá. Itajubá. Sul de Minas também. Né? E uma família simples, uma família humilde, que, como a maioria da família brasileira, passou por muitos perrengues, né? Muita dificuldade. Normal, né? Tanto no sentido financeiro, natural, né? Que a gente fala, quanto também no próprio relacionamento dos pais. Né? Eu venho de uma família de pais separados, né? Uhum. Então é um ponto que mexe muito com a gente, principalmente na idade em que meus pais se separaram. Quantos anos você tinha, pastor? Se não tiver errado a memória, assim, uns 14 anos. Sim. Eu estava, acho que, na 8ª série. Eu acho que para você é mais difícil do que para mim. Quando meus pais divorciaram, eu tinha 7 para 6. Então, criança, fase ali, né? A gente vai conseguir adaptar em qualquer lugar, né? Então, assim, eu fui morar com os meus avós, né? Minha mãe foi para casa dos meus avós e 7 anos a gente costumou mais fácil. 14 anos deve ter sido uma barra, hein? Foi complicado, foi bem complicado. Nossa. Eu tinha um irmão mais novo, que a diferença é de 8 anos. Então, seu irmão estava com 7 e 8 anos ali, mais ou menos. Né? E o agravante, né, vamos dizer assim, para a nossa história, é que um dos motivos da separação dos meus pais foi a conversão da minha mãe. Sério? Olha só. Ele não aguentou, ou naquela época a igreja, ou talvez, não falo igreja, eu falo a imaturidade, ou alguma coisa atrapalhou, influenciou nisso aí? Não, na verdade minha mãe sempre foi uma mulher muito submissa. Sim. A ele, até uma submissão por medo, vamos dizer assim, né? Porque meu pai era um cara assim, extremamente querido fora de casa. Muito querido. Todo mundo gostava demais do meu pai.
Se você for até hoje ainda, né, já é falecido, se for na cidade lá, e os antigos, né, ainda lembram dele com carinho. Legal. Dentro de casa, a coisa era um pouquinho mais complicada, né? Era mais... Principalmente entre os dois. Minha mãe sempre foi uma mulher muito simples, né? Uhum. E na sua simplicidade... A sua mãe ainda é viva, pastor? Não, minha mãe também já faleceu. Já faleceu. Uhum. Tem 3 anos que ela... Sim. 3 para 4 anos que ela faleceu. Sim. E, então, na sua simplicidade, ela era bem submissa a ele. Legal. Né? Só que a conversão meio que deu uma mudada nela, no sentido de querer ir para a igreja, sair de casa. Os bailezinhos, aquelas coisinhas. Se vivia mais, não parou de viver aquele negócio todo. Na verdade, a vida deles era da minha mãe, né? Sim. Especificamente era mais em casa mesmo. E meu pai trabalhava de manhã e de noite, né? Trabalhador. Para cuidar dos 5 filhos, né? Na época a gente não entendia muito, né? A gente não tinha nada e o pai trabalhava muito e você não entendia por que não tinha nada. Só depois que você casou que você entendeu. Depois você vai entender. Mas no começo, né, como a maioria dos filhos, né, acha que podia ter recebido mais. Né? Com certeza. Depois você descobre que, na verdade, recebeu tudo que ele tinha. Né? Mas meu pai sempre muito honesto, sempre muito trabalhador. Isso aí não tinha o que falar dele. Legal. Mas no relacionamento dele com a minha mãe, já não deu certo, assim, uma boa parte da minha lembrança. Né? Aí, beleza, acontece o divórcio, você cresce ali com seus irmãos, acontece o divórcio, seu pai sai de casa. Meus irmãos mais velhos, né, o rapaz mais velho com a moça que é a mais velha, sentaram com ele, né, na época, e houve uma desavença forte entre os dois, né? Sim. Aí eles sentaram com ele e pediram para que ele fosse embora. Olha só. Né? Pegou as coisas e foi. E aí ele foi morar com a família de origem dele. Né? Aí vocês ficaram e assumiram a bronca de casa. Aí foi complicado. Né? Foi complicado. Porque aos 14 anos eu lembro que a primeira coisa que aconteceu, eu tinha acabado de terminar, eu terminei a 8ª série, entrei no primeiro ano, parei de estudar para trabalhar. Olha só, já viu o primeiro baque ali na sua história, você já teve que cortar talvez um sonho, alguma coisa ali. Na verdade, eu já até trabalhava desde os 7 anos, né? Sim. Que é uma coisa interessante. Era comum naquela época, né? Sim. Que era uma coisa interessante. Você descobriu o que eu fazia, o que eu fiz dos 7 aos 14 anos. O que você fazia? Eu fazia santo. Santo? Você era, como é que chama? Como é que chama, gente? Artífice? Artífice, não, como é que chama? Vocês sabem o nome de quem faz santo? É artesão? Deve ser isso. Eu trabalhava numa fábrica de um pessoal que veio de Aparecida, do norte para Itajubá. Tudo enquanto é santo. E a gente trabalhava com gesso. Né? Com tudo que era imagem de gesso. De gesso. Né? Pintava também tudo? Pintava não, eu só fabricava. Eu era um dos meninos que trabalhava. Naquela época os meninos podiam trabalhar, né? Sim, hoje não pode mais. Só pode jogar videogame. Hoje diz que é errado, né? Difícil. Mas, na verdade, naquela época a gente podia trabalhar, então eu mexia com isso, dos 7 aos 14. Eu acho que é difícil quando o trabalho é escravo, ou quando alguma coisa assim, sim. Né? Criança, a prioridade é a escola, é estudar. Com certeza. Mas nas horas vagas, né, pastor? O que você... Eu acho que, podendo, né, o trabalho só vai trazer enobrecimento para a vida do homem, não o contrário. Né? Com certeza. Desde que não seja nada forçado. Com certeza. Mas eu trabalhava lá porque eu queria ter, né, meu dinheiro e tal. E era super divertido também, né? Tava ali, né? E trabalhei lá uns 7 anos, mais ou menos. Olha, desde menininho. Bastante tempo. Começou com a gente indo para lá com os irmãos mais velhos, trabalhavam também, né? Era grandes imagens? Era todo tipo. Tinha todo tipo. E gesso é leve, né? Gesso é bom. Tinha tanto imagens que depois se tornavam imagens... veneradas pelo catolicismo e tal, como também outros tipos de imagens. Cofrim, tipo, leão, bezerro. De tudo. Que tinha lá. Jornaleiro, né? É uma peça que saía muito, que eu lembro que era o jornaleiro. Um menino com um jornal debaixo do braço, né? E gritando alguma coisa. Olha só. Legal. E a gente... mas uma curiosidade que eu acho interessante é que a gente pegava, normalmente que você vai tirar a imagem da forma, né? Tem uma forma. Aquilo quebrava. E a gente jogava no rio, né? Olha Tinha um rio no fundo. Meu Deus. Aí um dia, eu lembro que o rio baixou, teve uma seca, né?
Aí apareceu aquela montanha de De gesso. de gesso. Nossa. Ainda bem que ninguém pescou lá, né? Vamos mudar de história. É. Se pesca, vamos mudar de assunto, né, gente? Se pesca, Itajubá, Avenida Capital. Mas, e aí? Então, aí dos 7 ou 14, né, trabalhei lá. Aos 14, também entregava marmita, fazia uma série de coisas para levantar a grana, né? Que legal. E 14 eu fui trabalhar em farmácia. Uhum. Trabalhei dos 14, fora o período de seminário, que foi dos 20 aos 22, mais ou menos. Você fez seminário e trabalhava ainda? Na época do seminário, não. Ah, tá. Mas dos 14 aos 20, eu trabalhei em farmácia, com exceção de um ano que fui servir o exército, né? Uhum. Que é outra história interessante. De Itajubá ou Três Corações? Itajubá. Itajubá mesmo. Que é outra história bem interessante, porque eu sempre fui uma criança gorda, Aham. desde pequeno, né? Eu era o gordinho da turma. Certo. E é interessante que não tinha motivo nenhum para eu servir o exército. Eu pesava, na época, 120 quilos. Foram com a sua cara. 18 anos, 120 quilos. Só de entrar em forma já tinha motivo para mandar eu embora. Porque não entrava em forma. Não ficava A certo. fileira não entrava em forma. Mas, por algum motivo de Deus, né, eu tinha recém-convertido na época. Olha só. E Deus quis que eu passasse por aquela... Não sei se é prova. E você ou se é perdeu muito experiência. quilo, perdeu? Porque eu vi uma foto sua. Eu lembro que um tempo você me mostrou uma foto No sua. exército eu saí de lá fininho. Você saiu de fininho, né? Você foi com Saí 120 saiu com... 73, mais ou menos. Em um ano, pastor. Foi um ano. Saí fininho. Então, Deus te deu um... Aí foi assim, eu me diverti muito, sofri Faço ideia. demais, porque todo mundo me conhecia naquela época, que era uma época áurea, né? Vamos dizer assim, Aham. onde você sofria muito no exército. Hoje não pode nada mais, né? Hoje tudo é... Mas na Obrigado. época você tinha que sofrer, você pagava muita fricção, muito Meu Deus. exercício físico, né? Tinha demais. Era muita punição, né? Muita. Muita punição. E por ser cristão, eu acho que também o diabo tentou de todo jeito me ferrar. Te dá uma desestabilizada ali. Colocou lá um tenente na minha vida lá, né? Um vice-comandante lá da minha companhia, que era o próprio demônio. Meu Deus do céu. É sempre assim. E o cara ficava na minha cola. E eu enchia. Eu lembro que eu era recém-convertido, porque eu converti aos 18 anos. Uhum. Depois eu quero contar um pouco Essa conversão. dessa conversão, mas eu converti aos 18. E eu enchia o meu armário de panfleto, né? Aqueles panfletinhos fininhos. Sim. Que a gente De usava evangelismo, antes, né? De que você ia, evangelismo, aham. aquelas- que são, na verdade, passagens bíblicas, né? Aham. E nem podia, se pegasse, dava punição e tudo, Olha mas eu só. enchia, distribuía para os meus colegas e tal. Hoje, muitos são convertidos, não converteram naquela época, mas Aham. muitos se converteram depois, né? Legal. E alguns, né, são pastores e tudo. Que bênção. né? Tudo lindo do evangelho. Eu lembro quando eu me converti com 18 anos. Então, já no ensino médio. E quando eu me converti, eu mudei tanto que eu era o Flavinho bagunceiro da sala. Assim, não era aquele cara que tocava o terror. Era o cara que estava ali no meio da bagunça, Uhum. né? E uma menina converteu porque eu converti. A Lilian. A Lilian é casada com o irmão da De Lucas, Sei. a pianista lá e Uhum. tal. Então eu fui pra igreja e depois a Lilian falou assim: olha, por causa do seu testemunho, eu fui pra igreja com o meu namorado, que já era crente. Olha só pra você que Olha negócio que bacana, né? Eu falei assim: que legal. E aí eu experimentei também, assim, essa questão de converter na juventude, converter no ensino médio. E também não fugi muito da regra dessa questão, né? Porque, como eu estava falando, minha mãe se converteu, eu tinha 12 anos, Uhum. né? E então ela pregou para mim o evangelho aos 12 anos. Olha só. Eu lembro que ela me levou para na época não tinha nome de célula, não tinha nome de... Um culto familiar. Era um culto familiar, na casa de uns irmãos da igreja que ela ia. E pensa um terror, cara. A casa era assim. Era uma casa bem simples, afastada, não tinha luz. Nossa, E era só um lampião que iluminava assim a casa. olha só. Uns irmãos bem simples. E tinha um irmão, lembro o nome dele até hoje, já tem 36 anos, né? Não, esse feito tem mais, tem 36 anos de convertido, então são 42 anos, 42. eu lembro como se fosse hoje. Eu com 12 anos, naquela casa, aquela luz de lampião,
o irmão Geraldo Lúcio tocando um violão com aquela dedeira que o pessoal usava antigo. Sei. E cantava, e chorava, e já tá Olha na isso. glória, já esse irmão, uma benção. E eu lembro de eu lá, cara, morrendo de medo, ele falando do final dos tempos, do Apocalipse. Com 12 anos. Eu com 12 Vai anos, ser hoje, vai ser agora. apavorado. Mas não me converti ali. Né? Hoje, assim, eu me arrependo, poderia ter vivenciado Evitado muitas mais coisas. 6 anos, né, no Senhor. E, ao contrário disso, eu vivi 6 anos bem complicados. Olha só. Né? Porque eu não me converti ali e fugi de Deus por 6 anos. Aí nessa fuga sua, seus pais divorciaram com 14 anos, o que você fez da vida ali? Então, dos 12 aos 18, eu posso dizer que fui um alcoólatra. Alcoólatra, pastor? É, posso dizer. Aham. Começou socialmente. Né? Normal. Naquela época, hoje talvez seja um pouco mais restrito, eu não sei. Uhum. Não estou muito por dentro disso. Né? Mas naquela época, a criança tinha um acesso maior à bebida. A bebida. Era comum, né? Se você tivesse, então, um amigo mais velho, aí ficava mais Um pouquinho mais fácil, alto. Né? Um pouco mais alto. E parece que o povo era mais surrado, tinha cara de mais velho. Né? Aham. Hoje em dia, a turma é mais cara de criança, né? Não é, hoje Mas naquela época parece que tinha cara de mais velho. já era trabalhador, né? Já Isso. trabalhava. Já tinha cara na mão, né? Já mostrava os caras. Aí você começou a se envolver com alcoolismo. Aí dos 12, eu comecei a sair com a turma, né? Lá era dividido em 2 bairros. A gente chamava de Vila de Cima e Vila de Baixo. Era um bairro grande. É um bairro grande. Eu tinha uma turma de amigos na Vila de Baixo e uma turma de amigos na Vila de Cima. De cima. A Vila de Cima era os considerados playboyzinhos, vamos dizer assim, e a Vila de Baixo era os mais... A galera. A galera mais, né? Sem grana. Aham. Eram os que ralavam mais. que Né? ralavam. Os outros aqui eram filho de papai, os outros eram trabalhador. Você estava engajado ali no meio ali. E eu consegui viver os 2 mundos, Aham. né? Pelo menos durante a minha juventude. Então, é tipo assim, pra galera entender, dos 12 aos 18, que não era crente, aqui embaixo eu bebia pinga, né? E aqui em cima bebia uísque. Eita, estava lá. Você sabe, você provava nas 2 coisas da vida. Aqui tomava um garrafão de 51, sangue de boi, sangue de boi, meu Deus do céu. e aqui tomava algum vinho. Na minha época era chapinha. Na sua época, hoje já tem chapinha. Né? Já tinha chapinha também. Meu já, Deus, né? eu bebia que tal chapinha com leite condensado. Jesus. Né? Rapaz do céu. Então, dos 12 aos 18, eu comecei a beber, sair com a galera, e tomar todas mesmo, né? Uhum. E aquilo foi aumentando, né? Começou só fim de semana, sábado, domingo, depois sexta, sábado, domingo, depois quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa. Aos 14 eu comecei a trabalhar e tive uma renda melhor, né? Já teve um dinheirinho ali. E já me sentia homem, né? Agora eu estou trabalhando, estou com salário, estou com aquilo e tal. Aí o que eu fazia? Eu saía do serviço e ia para a escola. Sim. Passei a estudar à noite. É mais ou menos o mesmo processo. Aí saía do trabalho, 6 horas, para entrar às 7 na escola. Passava em 3, 4 bar. Antes de chegar na escola. Já chegava ruim. Chegava travado já, né? Nossa, não estudou não, né? Não. Eu acho muito difícil a pessoa que trabalha e estuda tem que ter um... É a turma do fundão, né? É. E aí foi interessante, porque eu passei isso um período de uns 4 anos com a galera chegando, né? Já chapado, como diz o povo, né? E o bolso cheio de bala para dar aquela disfarçada. Sentava na última cadeira, cabeludo, gostava de bater o cabelo, assim, cheio de cacho e tal, umas camisas coloridas. Nossa, é coisa da época, né? E ia, sentava lá no fundão e tal, e aquela coisa, né? 120 quilos, que eu não tinha ido pro exército ainda, não tinha ido pro exército, 120 quilos, daquele jeito. Daquele jeito, bagunceiro no último, a turma tudo gostava da gente, sempre tive bons relacionamentos nesse sentido. Os gordinhos são toda gente boa, né? Mas todo mundo gosta de um gordinho, né? E toda sala tem um gordinho, né? Os gordinhos é tudo gente boa. Olha lá, o Dogão tá falando com os gordinhos. E aí, meu irmão, já viu, né? Zoava a sala inteira. Mas, assim, sempre com uma certa educação e tal, né? Mas zoava. Né? Beleza. Quando foi em julho, 29 de julho de 87,
Lembro certinho a data, uma quarta-feira. Eu nasci 18 de dezembro de 86. Então, 29 de julho de 87, uma quarta-feira. Na terça-feira, na verdade, minha mãe... Depois eu fui descobrir algumas coisas, né? Mas a minha mãe orando muito por mim, né? Porque aí já estava enveredando nas drogas, eu trabalhava em farmácia, tinha acesso a cloroformo, tinha acesso a fazer lance-perfume, vendia. Meu Deus consumia. do céu! Cara, graças a Deus, esse perfume, cara, olha, eu droga nenhuma, pastor. Babalu era comigo mesmo. O que é babalu? Você espremia o caldo do babalu no cloroformo para virar lança, né? É mesmo? Não, vamos mudar de ideia, senão você vai ensinar como é que faz aqui. Não pode não. Olha o que Deus faz! É milagre! É milagre! É pra aplaudir de pé, igreja! Olá. Então, cara, assim, aí o que a gente fez, né? Eu peguei minha mãe orando e tudo. Então, peraí, Dogão, você aí dá corte, viu? Você vai só de fazedor de loló a pastor. Você vai botar lá no como é que chama? O tema do podcast. No tema do podcast. De fábrica de loló a pastor. Então era por aí, né? E aí, minha mãe sempre orando, né? E ela achava as coisas em casa e tal, ficava apavorada. Tem uma música de um rapper que fala, né, que todo crente tem uma mãe que ora por ele, né? Todo filho tem uma mãe que ora por ele. Você sabe quem que orava por mim? E que eu nunca vou esquecer da minha vida? A Ângela, falecida, e a irmã Carmélia. Olha só. As duas falecidas, né? As duas falecidas. Pastor, a irmã Carmélia, eu não esqueço disso, ela marcou minha vida. Ela morava na mesma rua da minha avó. E como eu tinha 7, 8 anos, então eu sempre descia ali o Bela Vista. Eu queria ver o diabo, mas não queria ver a irmã Carmélia. Porque... Evangelista no último. Irmão do céu. Ela parava você na rua, ela me chamava pra ir na casa dela pra me dar moranguinho. Olha só pra você ver que interessante. Adoçar a boca pra poder tocar o coração. Mas toda hora que ela me via na rua, ela falava assim, vai pra igreja, menino, você tem demônio, sua mãe tem demônio. E me colocava a mão na minha cabeça na esquina, cara. E orava por mim, eu com 10 anos, 12 anos. Era ela e a Ângela foi a primeira a converter da nossa família. Então eu lembro que eu ia na cela, na casa da Ângela, com 10, 11 anos. Eu fui me converter com 18 depois. Então sempre tem alguém que tá orando pela gente, né, cara? E a gente foge, né? Foge. Porque tem o processo de Deus, né? Tem aquilo que Deus vai fazer, mas a gente sempre coração duro, né? Mas aí eu lembro que aí eu me converti, né? Aliás, aí é o processo da conversão, né? Minha mãe vinha orando e tal. E uma terça-feira eu tô voltando do trabalho. Pensa o cara vivendo o melhor momento dele no mundo. Olha só. Galera pra cá, galera pra lá. As menininhas, menina, zoeira, aquela festa, churrasco todo fim de semana, né? E era todo final de semana mesmo. Tinha um churrasco, ia para as danceterias, aquela coisa toda. Não tava nem pensando, irmão. Tinha aquelas festas americanas na sua época? Que cada um levava um pouquinho, aí dançava aquela love songs lá, sei lá. Tinha estranho assim, né? Baixava a luz, pegava o parzinho e ficava dançando dois a dois. Tinha mais, era quando era formatura de escola. Formatura de escola, cheio de... Que, por sinal, eu levava bebida escondida e deixava todo mundo... Todo mundo doido. Ei, pastor, glória a Deus. Aí chegou esse dia, uma terça-feira, eu voltando, eu lembro que eu estava no meu camelão, né, naquela bicicletona velha lá, que eu sem paralama, sem nada vindo. Barra Forte? Não lembro qual que era, se era Monark, Calói, eu sei que era um... E vindo, rapaz, e do nada, entre aspas, né, hoje a gente sabe, né? Sabe, propósito de Deus. Meu coração foi se enchendo de uma alegria estranha, né? E um choro ao mesmo tempo, que alegria, um choro, um pranto. Olha só. Um trem foi acontecendo comigo. Eu falo que eu não me converti na igreja, eu me converti voltando do trabalho. Olha só, que massa. Porque eu fui impactado nessa volta do trabalho para minha casa. Mas ninguém falou nada, ninguém... Então, minha mãe falava pra gente em casa. Sim, não, mas nesse dia não aconteceu nada de sobrenatural. Nada. Nenhuma dor, nada, nada. Que Deus usou, nada. Não tinha problema nenhum. Olha só. Eu falo que eu me converti por amor. Que benção. E por reconhecer a questão do pecado, que é até algo que eu quero falar lá na frente, né, do podcast, porque eu acho que vai ser importante. Mas eu me converti por saber quem eu era. Olha só. A convicção de pecador veio sobre mim. Que maravilha. A convicção de pecado. Então eu fiquei desesperado. E eu só queria chegar em casa e ir para a igreja. Aí cheguei em casa, apavorei minha mãe.
Porque eu cheguei uma terça-feira, não tinha culto na igreja dela. Mãe, eu quero ir pra igreja, quero ir pra igreja. Não, para de brincadeira e tal. Você matou alguém? Você tá doente? O que tá acontecendo? Quero ir hoje, quero me converter hoje. Olha só. E aí, ela caçou uma igreja que tinha culto naquele dia, me levou. E aqui faz um alerta, né? Eu acho que é bom a gente fazer um alerta geral nesse sentido para nós como pastores, né? Sim. Cuidado com a forma que a gente recebe as pessoas na igreja, né? Porque eu cheguei para o culto, né? E eu lembro que eu cheguei e uma irmã veio me receber, uma jovem, um pouco mais velha, mas uma jovem. Mas, ó, dali de uns 25, 30? Eu não lembro, mas uns 25 no máximo. Você com 18, ela com 25. No máximo uns 25. Só que o jeito que ela me tratou não foi muito diferente do jeito que eu estava acostumado com as meninas. Chegou me dando 3 beijinhos, não sei o que e tal. Dentro da igreja ela fez Dentro da isso? igreja, né? E aquilo me deu uma travada. Eu falei, oh, esquisito, né? Que negócio estranho. E não sei, aí me deu uma travada aquela noite. O pastor pregou. Quanto menos é mais uma recepção de igreja, né? Tem hora que sim. Se a gente entende, né, que o menos sempre vai ser mais, né? Eu não sei se as irmãs, de repente, estavam orando para um varão, eu cheguei, né? Chegou lá, né? Aí... Cabelinho escorrido, batidinho, daquele snipe. Só sei que alguma coisa fechou meu coração ali. Uhum. E aí o processo de Deus, né? O pastor pregou e tal, e o culto acabou, minha mãe ficou frustrada, né? Mas você não ia converter, que não sei o que e tal, né? Eu falei, não, hoje não. Vou amanhã na igreja da senhora. Olha só. Aí na quarta-feira, que era dia 29 de julho, eu fui na igreja dela, né? Eu confundo um pouco se é 29 ou 27, mas eu acho que é 29. Nossa, não guarda isso não, pastor? Eu tenho mais convicção que é 29. Eu só lembro que eu batizei em maio. Mais nada. E aí eu fui na igreja que ela congregava, que era uma congregação da Assembleia de Deus. Nossa, que benção. No seu bairro? No meu bairro. No alto ou no baixo? No meio. No centro. Não era nem no lado nem no outro, era no meio. No meio. Atrás da minha casa, umas 2 quadras atrás da minha casa, né? E fui no culto, e aí no culto não vi nada, só chorei. Olha só. Chorei o tempo todo, aquele mesmo... Igreja pequena? Igreja pequena, saudosa demais. Cara, eu acho massa da Assembleia é que a Assembleia, ela não lida com a célula, mas ela tem uma igreja em cada bairro. Sim. Então é uma célula. Ainda tem os cultos caseiros também. Ainda tem os cultos caseiros. No lar, mas o foco é abrir congregação, né? Eu lembro que eu entrei no culto, tinha um cantor, na época, famoso na nossa região, né? Chamava Rui Aires. Conheço, não. O dia é marcado na minha vida, né? Chamava Rui Aires e cantava aquela música O Rosto de Cristo. Depois você pesquisa, você vê a música. Tem no YouTube? Até acha ele no YouTube. É mesmo? É vivo ainda o Rui Aires? Acredito que seja. Sim. Acredito que seja. E era um culto festivo, porque ele não costumava ir na igreja lá sempre, né? Então ele estava cantando, a igreja estava cheia. Cantando e tal, e eu chorando. E o pastor, o presbítero que tomava conta, né? Depois eu me tornei amigo dele e tal. E interessante que eu não vi o culto, não sei o que pregou, só lembro de algumas músicas que cantou. Fez o apelo. Olha só. E eu fui para frente chorando. E a igreja fez uma festa, mas foi uma fusaca mesmo, uma alegria que aquele negócio parece que... Igreja lotada, o povo fazendo festa, eu de olho fechado, chorando na frente, e eu pensando comigo, a colheita hoje deve ter sido grande, né? Cheio de crente aqui comigo. Tanto de gente converter. Aleluia! Oh, glória! Deus é bom! Quando o pastor manda eu abrir o olho para fazer a oração de confissão e tal, né? Que hoje só estava eu lá. Eita, glória! E a igreja em festa. Mas que gelou, festa é essa? Gelou mais. Eu fiquei pensando, mas que festa é essa só por causa de mim? Só por causa de mim, né? Aí já vi um irmãozinho com uma Bíblia, uma harpa, né? Aquela Bíblia que, infelizmente não tenho mais, não, porque eu passei ela depois para minha irmã, que eu evangelizei, ganhei também, e aí foi passando. Foi passando. Mas eu peguei aquela Bíblia, aquela harpa, aquela Bíblia que tinha letra em vermelho e tal, né? A harpa cristã. Tava com o meu nome. Olha só. E o irmão chegou e falou assim, isso aqui é para você, já está com o seu nome, a gente já veio orando por você, né? Aí eu fui descobrir, né,
que a minha mãe já tinha feito a minha caveira na igreja. As irmãs do círculo de oração já estavam todas ali. As irmãzinhas do coque já tinham Tava ali de joelho no chão. Que todas massa. elas vieram me abraçar depois, vieram alegrinha, Que né? massa. Eu até fui em algumas reuniões de oração depois. Depois, né? Porque foi uma coisa assim tremenda. Sempre vai ter alguém orando por você, né, cara? E tinha uma galera muito grande orando. Aí converti, peguei a Bíblia, comecei a frequentar a igreja e tal. 2 dias depois, começam as aulas. As aulas da onde? Da escola, né? Da escola normal. Da escola normal. Aonde eu costumava chegar embriagado, onde eu costumava sentar no fundão. Você estava de férias e voltou às aulas. Estava de férias, aí volta às aulas. São Bíblia debaixo do braço. A Bíblia. Sério? A Bíblia. Aí cheguei, né? Botei a Bíblia em cima da carteira. Nossa. E sentei na primeira carteira. Todo arrumadinho, né? E aí o que acontece? A galera me chamava por apelido que não vou citar aqui para não, né? Para não ficar... Porque é um podcast de igreja. Para não revelar, né, o apelido. Eu sabia. Deixa eu buscar na mente aqui. Aí o pessoal chegava, fulano, né? Como é que é essa coisa? Agora eu quero lembrar. Fulano e tal. Fala só. Aí ele, não, você tá de zoeira. Ó, não brinca com esse negócio de Bíblia, não. Você é sério? Você é sério, você tá brincando com a Bíblia também agora, cara. Tamanha a maldade que eles viram em mim, né? E eu, não, gente, não tô brincando, não. Me converti nessas férias e tal. E já comecei a pregar ali, a evangelizar, né? Só que eu não consegui ficar estudando. Sério? É. Aí você abandonou o... Porque... Era o quê? Terceiro, segundo? Estava no segundo. Segundo. Por que eu não consegui? Né? Porque eu queria estar na igreja. Trabalhava o dia todo, queria estar à noite na igreja. E naquela época tinha saído uma profecia, né? Os mais antigos vão lembrar, 30 e tantos anos atrás, o relógio de Deus já está marcando 00:15 ou uma coisa assim, né? Foi... E saiu essa profecia no meio evangélico. Né? 1000 passará, mas 2000 tipo, a misericórdia de Deus é que está, né, sustentando, né? Eu fui converter em 2004. Então foi uns trem assim. E aquele negócio te gelou o coração. E aí eu pensava, poxa, se já estamos no período da misericórdia, o relógio já passou da meia-noite. Eu vou estudar para quê? O que eu vou fazer na vida? Né? Hoje, eu sei que não devia ter feito aquilo. Sim. Por um lado. Sim. Né? Mas por outro, era o momento. Era tudo caminhada de Deus, chamado, né, pastor? Na hora que a gente vê a história, que a gente vê tudo que aconteceu, eu falo assim, cara, foi isso. Aí saí da escola, fui para a igreja, não queria perder nenhum culto, Aí eu ia nos cultos da congregação, eu ia nos cultos da sede, eu queria estar em Deus. Sim. E aí eu lembro que eu encontrei com uma amiga num ônibus uma vez. Você parou de estudar por quê? Foi por causa de Jesus. Encontrei com Jesus, minha vida mudou. E eu parei... não pode não sei o quê. Jesus não quer isso, não. Não sei, mas eu quero. Eu quero. Eu quero estar com os irmãos. Eu quero estar na igreja. Eu apaixonado, né? Que legal. Porque eu entendo que a verdadeira conversão mexe muito com a gente. Mexe. Ela te faz largar algumas coisas mesmo, né? Que seja mesmo que a gente não aconselhe hoje. Não, a gente hoje o tempo mudou, né, pastor? Mas a gente hoje fala assim, cara, se é um chamado de Deus para sua vida, sim, cara, se especialize, dá para você viver as duas coisas junto. Dá para você ter paciência em cima disso, né? Mas tem pessoas que não vão entender. Mas eu tava, assim, fui redutivo, né? Não dei conta, não. Uhum. Aí fui para a igreja e tal, né? E depois do ano seguinte eu voltei a estudar. Tentei voltar. Tentou voltar. Aí tentei voltar e tal, mas aí eu já tinha saído da Assembleia e estava começando a frequentar o movimento de comunidade. Sim. Aí eu tentei. Era Sara mesmo? Na época era só comunidade. Mas era do Rodovalho, do Erasmo ali? Havia, na verdade era o Júnior Terra que tomava conta de um grupo. Na região aqui. Um grupo lá em Itajubá, né? Isso, o Bispo Erasmo estava com Atos ainda? Não, o Erasmo já morava em Itajubá, ele era da Presbiteriana. Erasmo é de Itajubá também, né? Família dele da Etel. Eu não sei, ele morou muito tempo lá. Uhum. Os pais deles eram pastores, eu acho que natural, não sei se é de Alfenas ou daqui de Lavras. Eu não tenho bem certeza. Só sei que esse grupo estava começando, o Erasmo ia lá de vez em quando, o Erasmo até pregava na Assembleia, já era pregador na época, né? Benção, né, cara? Já era pregador. Gosto muito do Erasmo. E aí a gente começou a ir nesse grupo,
E esse pastor que estava tomando conta da gente, ele tinha feito um seminário em Goiânia. Legal. Aí, um ano mais ou menos depois, que eu estava caminhando com eles, ele me faz o desafio para ir para o seminário. Olha só. Então, na verdade, mesmo que eu estivesse estudando, eu não ia terminar o curso. Você queria? Porque ele faz o desafio, eu não penso duas vezes. Eu lembro que a única coisa que eu me preocupava era com a minha mãe. Sim. Aí, na época, eu perguntei a ele, tá, como é que vai ser? Ele falou, não, a igreja vai enviar você, então a igreja vai manter você lá. E a igreja vai dar uma ajuda para sua mãe. Olha que benção. Na época, uma compra, né? Sim, pra minha mãe. Não era nenhuma cesta básica, não, era uma compra mesmo. Uma compra mais legalzinha, né? Mais... E aí, porque eu que fazia essa parte. Sim. Né? Falei, bom, se a igreja assumir isso, eu vou. Isso você estava com quanto tempo ali com eles? Você se converte na Assembleia e começa a... Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos na Assembleia e nesse período, um pouco menos que 1 ano, já estava indo para o seminário. Para o seminário. É meio misturado esses 3 anos aí, é meio confuso ainda na memória. Na memória. Aí você vai... Talvez 1 ano e meio, 1 ano. Aí você vai para a comunidade, da comunidade você vai para o seminário Brasília. Goiânia. Aí fui para Goiânia. Ali você fez seminário com uma turminha boa, né? Fizemos seminário com uma turma boa. Alguns desviados, se perderam, né? Alguns se perderam no caminho. Né? Famosos, viu? Pelo menos a gente acha que se perdeu, né? E entende. Eu lembro de você contando uma história sua com o Kleber Lucas, da foto, eu não esqueço disso, mano. Qual que é mesmo? Da glória de Deus. Ah, tá. Não, isso aí é uma história... Deixa eu falar, mas eu lembro disso no seminário e tal. Vocês... A gente estudou junto, né? Foi uma época bem legal. Na verdade, o Kleber, na minha época, ele fazia, acho que o 2º ano e era monitor do seminário. Bacana. Eu já tinha terminado e era monitor. Eu não lembro certinho. Né? Aí você foi pro seminário, ficou lá 2 anos. Foi 2 anos internos, né? Numa relação tremenda, né? Que quando você pensava em seminário, quando o meu pastor me chamou para o seminário, eu achei que era... Agora eu vou só orar e estudar a Bíblia, né? Mal a única coisa que não fazia... Não tinha tempo nem para orar. Tinha que capinar, morava no meio do mato. Era um sítio, sim? Não, hoje, eu até estive lá agora, nesse ano, em frente ao seminário. Né, existe seminário ainda? Não existe, hoje é uma casa juvenil. Sim. O que é casa juvenil? Para acolher criança. Ah, sim, orfanato. Uma espécie de orfanato. Que acolhe crianças. Legal. Né? E ainda é da igreja, no caso, hoje, que é do César Augusto, né? Da Fonte da Vida. Fonte da Vida, César Augusto? Legal. E é perto do aeroporto, só que era um bairro novo. Goiânia era nova. Né? Goiânia é uma capital nova. Então era um bairro novo que não tinha construções quase. O seminário lá no meio, aquele lote que a igreja ganha no meio do nada. No meio do nada. E Deus faz esse negócio chegar depois, né? Hoje não tem um pedacinho de grama. Olha só. Mas na época era terra vermelha, era só ralação. Que doideira. Mas eu falo que se um dia Deus me desse a oportunidade de fazer um seminário, eu fazia igual. De voltar para estudar dessa forma. Não, se fosse para me criar um seminário, eu criaria igual, porque prova o caráter. Né? Justamente, prova a intenção do coração, né? As motivações. Hoje, muitas das pessoas que vão fazer seminário, eles olham quem está pregando para bater foto, para falar que estudou com fulano. Sim. Né? Porque, na verdade, o nosso seminário lá tinha, lógico, as matérias normais, né? Do 1º ano, 2º ano. A teologia, sim. A teologia bíblica ali. Bíblica, porém, tinha tarefas, né? Era como se fosse um quartel, né? Quantos alunos, mais ou menos, ali? Da minha turma começou em torno de 40, 45 homens, 40 mulheres. Que legal, é mesmo? Era um misto o seminário, né? Tinha 2 galpões, cheio de quartinho, cheio de beliche. Olha só. E era assim, cada um tinha a sua cama, o seu guarda-roupa. Aliás, meio guarda-roupa, né? Uma porta. Uma porta para cada um com uma gaveta. Era viver em comunidade mesmo ali. E como muitos iam pela fé, mas não em Deus, né? Sim. Ia pela fé no irmão que prometeu que ia pagar, pela fé que ia conseguir o recurso, pela fé que ia arrumar emprego e acabava não conseguindo, muita gente não pagava mensalidade. E todo mundo pagava o pato. Dividia tudo. Junto.
Então teve muito jejum forçado. Meu Deus, é glória a Deus, né, cara? Que hoje a turma não fica, não. Não, não fica não. Mas a minha turma também não ficou. Não ficou, Dos 45 homens, mais ou menos, formou acho que 6. Olha só. Mulheres formou 9. Olha só. É. Não, então saiu A maioria 90%. saiu. A maioria saiu. Do primeiro para o segundo ano já eliminava 70%. 70%. Ficava só quem queria mesmo. Que massa. Um ou outro saía por outros motivos, mas a maioria porque não dava conta. Aí fez o seminário. Tem alguma coisa ali que te marca no seminário? Você pode assim, rapaz, isso aqui mexeu comigo no seminário. É a unidade, o companheirismo, Não, os com desafios. É uma coisa que, quando você lembra, cara, era boa demais. É. Tem tudo que é todo viver em comunidade é muito muito forte. prazeroso, né? Por exemplo, o início do Ministério de Comunidade em Itajubá foi muito forte, essa vida em comunidade. Legal. Depois a igreja se perdeu em alguns aspectos, mas o início, que era uma vida em comunidade muito forte. Então, de fato era vida em comunidade. E eu lembro disso com muita saudade. Isso foi algo que aconteceu no Brasil, né, pastor? Sim. Algo que veio da Colômbia, essa ideia? Não. Depois que entrou a Colômbia, Depois, que aí... mais bem 90 e tanto, que veio entrar a Colômbia, 93, 94. Olha só. Mas foi bem antes. Então esse viver em comunidade era muito forte. Depois, o exército mesmo, né? Uhum. A vida em comunidade no exército é muito forte, o companheirismo é muito forte. Tanto que a gente se fala com muitos até hoje. Né? Não, justamente, né? O desafio hoje, eu acredito que a gente fazer isso acontecer dentro da nossa igreja, né? Porque hoje ficou tão individualista. Hoje cada um por si, Deus por todos. Esse, para mim, deveria ser a nossa maior meta. Né? Como igreja, né? Como igreja. E depois a vida em comunidade no seminário. Legal. Até o repartir, até o viver ali debaixo do mesmo teto. Né? Eu fico pensando na igreja primitiva nesse sentido, né? Porque até tem aquele seriado The Chosen, né? The Chosen. Não sei se você assistiu algum... Eu tenho um pequeno problema, que se torna grande, mas que isso aqui é pequeno. Eu não consigo. Eu vi a primeira temporada, só que depois que eu vi que vai ter outras temporadas, eu parei de ver. Eu sofro demais, pastor. Não, mas é bom. Não, eu vou ver tudo. A hora que acabar, acabou. Já acabou, já? Não sei, nem tô sabendo. Já teve a terceira. Mas vai ter a quarta, a quinta? Deve ter. Então que Deus me deixe Porque não acabou ainda não. Não, eu quero ver tudo, né? Eu vejo série da seguinte forma. Tem que ver de uma vez, sentar e ver. Quando eu era pastor de jovens, eu via série no sábado. Acabava o culto, naquela adrenalina, tudo, né? Saiu série nova. Eu falei assim, amor, pede o sanduíche, senta na frente da televisão. Só sai amanhã. 4h30 da manhã, eu tô lá no 10º episódio, durmo até 8 horas, acordo 8 horas de todo mundo e acabo os últimos 2. É só assim, nossa, você tá doido. Eu já sofri demais com a novela da Globo, pastor. Tá doido. Capítulo a capítulo, você tá doido. Hoje eu não sofro mais não, tá tudo lá. Aí eu vou esperar The Chosen. Assim, eu vi o primeiro, maravilhoso, mas muito bem feito. O legal da vida em comunidade. Da vida em comunidade que passa ali, né? Uhum. Da igreja real, nascendo, né? E da igreja crescendo e se relacionando. São pessoas reais. E é como a gente vê no livro de Atos, de certa forma. Né? Claro que algumas histórias são normal, né, acrescentadas, né? Porque não tem como fazer. Para trazer também, enredo, né? Para trazer dar enredo. Mas você vê isso na vida da igreja de Atos, né? Que hoje mudou-se a cultura, mudou-se o tempo, mudou-se tudo. Então é complicado, mas já houve um tempo em que a igreja foi mais de comunhão. De estar junto, né? Hoje, às vezes, você marcar um churrasco é difícil. Antigamente, se você pensasse no churrasco, o povo já estava na sua casa. Todo mundo, né? Porque antigamente as pessoas viviam trabalho para se sustentar, igreja para pertencer, para ser aquele negócio mesmo, e é isso. Uhum. Hoje não, hoje todo mundo pensa, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pensar no amanhã. Ou para adquirir coisas ou para fazer coisas, né? Não, nada tá bom, né? Nada tem um limite, um tempo. Mas eu até entendo, esse dia eu estava falando isso na igreja, que eu até entendo que isso é o próprio mecanismo que o diabo usa hoje, né? Para prender a igreja, para prender os crentes. Esse consumismo exacerbado, esse desejo de possuir coisas, de fazer coisas, né? A vida simples foi embora. Né? Acabou. E outra, até eu brinco muito, você compra um celular, né? Um iPhone. Eu nunca tive iPhone, mas... O que é isso?
Não sei, é um iPhone, não todo um celular que tem por aí. Eu Mas aí a pessoa compra já tá no quê? 14? sei lá, 14 iPhone? 14. 14. Meu filho, deve valer quase meu carro. Aí sai lá o 15, quem tem o 14 já quer o 15. É. Mas eu fiquei sabendo uma coisa, achei interessante. Difícil é ter o primeiro. Porque depois você só inteira mais 1.000, 1.500, É. 2.000. Que seja, Mas tô eu vi dizendo pra ter o assim, primeiro. mas o problema é que é igual carro. Você compra um carro X, aí no seguinte sai o carro que tem mais HB20i, aí põe HB20iB, não sei o quê. Aí vai mudando e a pessoa quer sempre estar consumindo aquilo e ela precisa gastar mais energia, mais tempo, trabalhar mais, ter mais Sem recurso necessidade. para ter algo que é quase a mesma coisa, É. mas porque o outro tem. Isso é desafiador. Então é essa parte que eu acho que é E complicado. você vira refém do consumismo. Sim. Você vira refém. Hoje eu tava vendo um vídeo do cara explicando sobre isso mesmo, e ele fala o seguinte: olha, sabe quem manda no povo? Banco. O banco ele quer te lançar um produto, ele quer te mandar um produto para você ficar refém dele. Você sempre tá financiando. Você sempre E tá parcelando. acaba que você tem uma coisa que nunca é sua. Justamente, né? Você passa a vida inteira, não, a casa é minha, mas 30 anos pagando 30 no anos banco. pagando, né? Se Não você paga, o banco toma. não paga, O carro é meu, mas tantas parcelas. aí eu tenho que trabalhar para para pagar e essa pressão toda, né? Nunca E é seu, verdade. perde. As pessoas hoje estão vivendo para si, né? Perde a comunidade. E perde essa vida de comunidade, que é o que, no meu entender, traz saúde espiritual. Com certeza. Com né? certeza. Porque a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a vida em comunidade, e cada um repartir daquilo que tem na vida do outro, não só no natural, mas também no espiritual, também no emocional. E isso fortalecer um ao outro. Isso era igreja. Isso é igreja. Isso é... Então, esses 3 momentos de vida em comunidade foram muito, muito fortes. Aí você vive ali essa questão da comunidade dentro dos desafios, sabendo que Deus vai fazer, sabendo que Deus vai trazer, e já com um sonho, pastor, de ter uma igreja, de ir ajudar na igreja que saiu. Sim. O que você pensava dentro do seminário ali? A minha ideia sempre foi voltar. Voltar para casa. Sempre voltar para a igreja de origem. Uhum. Muitos ficaram por lá. Para a comunidade. Muitos que foram para Goiânia, de várias partes do país, ficaram em Goiânia. Se encantaram, porque a igreja era... E Goiânia parece que estava boa, A igreja estava no auge. Uhum. A igreja, na 92, em Goiânia, na época, pode escrever um livro como se fosse uma rua de avivamento. Né? Olha só. Guazusa e outras ruas. Quem estava lá na época, assim, de conhecido? O Koinonia estava todo lá, né? A banda em si, né? Tipo Alda Célia, Bené Gomes, Marcos Pereira, o próprio Kleber Lux começando, não era conhecido ainda. Olha só. Né? Aquela Ludmila Feber, era a equipe de louvor. Que equipe, né? Fraquinha essa então equipe. Pessoas que doaram a vida mesmo, né? Isso. Tipo assim, sem troca de nada. Não tem negócio. E havia uma unção diferenciada. Sem dúvida. Né? Havia uma unção no louvor, nas canções, havia letra que legal. Diferenciada, bíblica, né? Foi antes de Diante do Trono, né? Porque Diante do Trono foi 2000, né? Foi antes. O Diante do Trono é a sequência. Sequência, né? Vamos dizer assim, né? Para quem conheceu essa época. Saiu lá de Goiânia esse movimento, que eu conheço o movimento. Parramou no Brasil inteiro. Veio muito forte para Belo Horizonte. Veio para Itajubá, na verdade. Itajubá. E de Itajubá veio para Minas. Olha só. E parte de São Paulo. E aí chegou em BH. Que história maravilhosa. Então foi assim, muito bom, né? Esse período, esse tempo. A gente aprendeu demais e era choro, era mapa no chão, lágrima, sonho de voltar e ser pastor. Aí você pensava em voltar para casa, né? Pensava em voltar e crescer ali. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eu voltei para casa, só que já voltei noivo, né? Você conheceu a pastora lá? Conheci em Goiás, né? Não conheci no seminário. Eu fui fazer o prático na cidade dela. Vou contar essa história aqui. Fui fazer o prático na cidade dela. Qual cidade que é? Chama Orizona. É uma cidadezinha lá no interior de Goiás, né? Interior lá e... uma cidade bem pequena. Mas aí eu fui lá fazer o prático, fui lá pregar e comecei a ajudar a igreja que estava nascendo lá. E ela estava nessa igreja? E ela era obreira na igreja lá. Olha só. E a gente se conheceu. Aí foi trocando ideia. A ideia inicial do meu pastor era que eu arrumasse alguém dentro do seminário, né? Para ter o mesmo chamado, mesma vocação, mesmo desejo.
Mas, na verdade, Deus tem os planos dele, né? Sim, com certeza. Aí você conhece a pastora Sandra, começa aquele negócio todo. Eu costumo brincar que ela se apaixonou logo de cara, né? Arriou, Pagou um preço. arriou os pneus, pagou o preço. Eu era bem terrível nessa época. É mesmo? Nesse sentido era. Uhum. Eu, muito comunicativo, brincava demais com as irmãs e tal. Então eu era bem... Bem naquela... A Sandra teve que... Ter muita fé. Teve que pagar um preço no sentido de conquista, né? Aí você conseguiu ali, pastora Sandra veio com... Aí você ficou noivo e volta. A gente se apaixonou e tal. Conversei com ela. É até engraçado isso daí, porque quando o líder dela me procurou para falar que ela tinha um interesse por mim, para saber se eu tinha interesse nela também, eu falei, vamos conversar, né? Aí sentei com ela um dia, a gente foi comer uma pizza juntos. E eu sentei e falei, tá bom, você sabe que eu faço seminário e tal, você não tá lá no seminário. A gente pode namorar, pode pensar, né, ter um futuro junto, mas você vai ter que fazer isso aqui, ó. Peguei uma lista de... Nossa! Você vai ter que orar tantos dias, tanta hora por dia, você vai ter que jejuar tantos dias por semana. O pastor era um crente, né? Aquele cara... Você vai ter que ler esse livro, uma lista de livros para ela. Eita Deus. Tudo que eu fazia no seminário, ela tinha que fazer. Ela fez seminário com você. Me dá onde eu assino, né? Fez nada. Fez nada, é só assinou. Vambora. Onde é que eu assino? Que eu quero. Olha só. Eu costumo brincar com você ela. Você estava com 20 e ela com 20 também? É pouco? Eu devia estar com 21 para 22 e ela com 24 para 25. Legal. 3 anos de diferença. Legal também é. 3 anos e meio, mais ou menos. Mas eu pus um contrato quase na mesa com ela. Ela tinha que ter um padrão de espiritualidade que eu achava que era o ideal. Era o ideal. Né? E ela encarou, né? Eu brinco com ela, que ela não fez, mas ela encarou, pelo menos. Bacana, glória a Deus. Aí você volta noivo. Aí fiquei noivo na formatura e voltei para casa. E logo a gente se casou, inclusive adiantamos o casamento um mês, porque não aguentamos ficar longe. Olha só. Eu marquei, distribuí o convite, aí tive que ligar pro pessoal. Você distribuiu o convite na data e refiz tudo. Olha só. A gente casou um mês seguinte. Namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. Na comunidade. Você bateu meu recorde, eu fiz isso em 1 ano. Você fez em 7 meses? 7 meses. Meu Deus. Sem ter nada. Olha só. E Deus foi provendo. Foi como Deus é sempre. E outra, no começo também a gente não estava nem aí. Irmão, eu lembro que eu conversei com vocês uma vez, quando você namorava. Justamente, né? Uma das coisas que eu também tive nada, não, pastor. A gente teve um discipulado sobre isso, né? Porque você estava querendo casar, mas ficava naquela, mas eu não tenho condição, não tenho as coisas e tal. E eu contei a minha história para você, vai fundo. Vai fundo. E meti a cara e não tinha nada mesmo, e Deus proveu tudo. Eu lembro que eu comprei o jogo de quarto, né? E foi a única coisa que eu comprei. Ganhei uma mesa, um armário, uma geladeira de presente de padrinhos. E tinha um fogão velho que eu arrumei emprestado, irmão. Acabou. Mano. Caí pra dentro. E Deus foi abençoando, né? Graças a Deus. Nunca ali. 31 anos se passaram. Que benção. Glória a Deus. Que benção, glória a Deus. Aí casou com ela e você já estava servindo a comunidade de Itajubá. Isso, aí eu servi a comunidade de Itajubá. Já entrou como pastor auxiliar ou entrou como seminarista? Não, entrei como... Membro normal. Membro normal, obreiro. Diácono. Era obreiro. Você foi pro seminário e voltou? Voltei obreiro. Só. Porque até o diploma do seminário era o diploma de obreiro. É mesmo? Não dava o diploma de pastor. Porque o pastor vinha depois, né? Servia a obra do Senhor, alguma coisa assim. Eu não lembro bem o que vem escrito lá, não. Você passou por outro processo de formação dentro da sua comunidade. E eu já tinha. Porque, como eu saí da minha comunidade, mas fui para estar no seminário da minha comunidade, então lá tinha todo o processo normal que a gente passava igual no outro. Pastor, sabe qual é o desafio hoje com essa geração? Cara, tem gente que acha ruim de ser considerado obreiro da igreja. Não, eu quero diácono. Não, mas eu não sou diácono. O problema não é nem esse, eu acho, Flávio. É pior. Que eles querem altar sem o processo. Pastor, eu esperei 14 anos. 14 anos para ser considerado pastor. Sabe quem me deu a oportunidade de sentar em cima junto com vocês? Pastor Paulo, quando eu voltei pra sala aqui. Sim. Cara, e 14 anos eu sabendo o que eu seria, o que Deus me chamou para fazer.
e nunca tinha pregado no domingo. Você tem uma base, 14 anos e nunca tinha pregado no domingo. Só pregava sábado ali, célula, movimentando. Você sabe minha história, trabalhando Aham. muito ali. Cara, mas nunca quis também. Forçar o Nunca processo. quis, porque eu tinha aquela música no meu coração. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Sempre cantei isso, cara, vai chegar a minha vez. Só que os caras não querem hoje passar por processo. Não, o processo, se possível, a pessoa quer pular a etapa. Quer pular. Né? E aí amanhã vai embora. Eu voltei do seminário para lavar o banheiro da igreja, para Olha ser só. office boy. Você sabia que sua hora ia chegar. Eu fui lá por um tempo, não lembro agora quanto tempo, mas eu fui o office boy da igreja. Eu saí, eu já trabalhava na igreja, né? Aham. Eu voltei para trabalhar na igreja, então eu trabalhava meio expediente na igreja e trabalhava meio expediente numa farmácia, Olha só. porque só o que a igreja me pagava não Não dava dava, para né? manter a família. Aí você fazia à noite. À noite era todo dia, não, eu trabalhava de manhã na igreja, à noite e à tarde na farmácia. E à noite era a obra, Obra, igreja. era a Fazendo. obra. A igreja de novo, Era 3 turnos. 3 turnos. Manhã, tarde e noite E trabalhando. para mim era a coisa mais Tranquilo, normal e mais feliz do Na mundo. verdade, a gente que tem chamado, a gente trabalha porque precisa. Sim, Né? A gente trabalha assim com serviço fora, sim, porque tem responsabilidade de casa. Porque se a igreja pudesse manter, com certeza. nem pensaria nisso. Né? E aí a gente foi mais ou menos um ano, eu acho, nesse processo, depois da volta, né, Uhum. depois de casado, da volta, um ano mais ou menos, lá em Itajubá. E aí o meu pastor me enviou para a primeira cidade, Que foi Santa Rita do Sapucaí, Santa Rita, ali, vizinho. vizinho. Fui o primeiro a ser enviado. Fui o pastor acho que mais novo da época, pelo menos a ser consagrado. Primeiro Legal. eu fui obreiro em Santa Rita, eu fui consagrado diácono e fui enviado para Santa Rita. Legal. Aí em Santa Rita eu fiquei mais um tempo, aí fui consagrado pastor. Que benção. 93. Começou já com uma igreja ou com uma célula ali, os irmãos Não, comecei em reuniam? casa. Começou em casa. Era um grupo em casa. Batia e voltava. Não, eu morei lá, né? Eu fui morar lá. Você mudou pra lá e começou. Aí começou a célula na minha casa. Que legal. 93, eu fui consagrado pastor. Que Vai fazer benção. 30 anos agora, em outubro. Agora já? Olha que benção. 30 anos de 30 anos consagração de pastoral. consagração pastoral. Aí nesse período, né, cara, é engraçado que a gente já junta o segundo da espécie, né? Eu Aham. novinho, aí juntou um bando de jovem lá. Não, mas eu acho que é isso. A minha igreja hoje, ela é a maioria pessoas da minha idade, 35, 40. E é só que eles não saíam da minha casa. Era dia e noite. Tem hora legal. que eu tinha que mandar embora. Vamos embora, que eu tenho que namorar. Não tô tendo nem tempo pra isso, pelo amor de Deus. Mas foi uma época muito legal. Que legal. Época que eu conheci o pastor Eliel Sim, sim, sim. e vários outros irmãos que estão no coração da gente, né? Que benção. Mas foi muito bom. Aí ficamos lá uns um ano e meio, 2 anos, não lembro, trabalhando em Santa Rita. Dali começou. Aí foi várias cidades, foram 12 cidades. 12? 12 cidades. Tem história sua, então, repartida aí em 12 cidades. Aí teve São Lourenço, Pouso Alegre, Montes Claros, Sete Lagoas, Três Corações. Lavras, primeira vinda, depois segunda vinda. Teve primeira vinda de Lavras? Teve primeira vinda. Com quem? Com o pastor Paulo também, não? Não, na época do Jaime. Do Jaime. Teve primeira ida em Três Corações, depois teve segunda ida. Totalmente disponível para a obra, né? Precisou ali. Teve período de Alfenas, eu não mudei, mas eu abri igreja lá e fiquei um tempo indo. Que massa. Então, tive uma outra cidadezinha perto de Pouso Alegre que a gente abriu igreja também. Foi indo. E tudo passando por provação, né, pastor? Muita provação. Muita, né? Começar a obra é interessante. Né? É desafiador demais. Plantação de igreja. Plantação de igreja nem sempre é fácil. E a maior parte das igrejas que a gente foi para implantar ou para assumir pequeno grupo, né? Grupo muito pequeno. Então acabava sendo uma implantação, porque você pegava eles no começo. Sim. Então não foi fácil, mas não me arrependo de nada. Não, tudo passa, né? Tudo faz parte do processo. Tudo passa. Talvez eu me arrependo, sim, em alguns momentos, não ter tido força suficiente para ficar. Maturidade, dizer, olha, não quero, esse é o momento. Vou ficar e seja o que Deus quiser, ou então não vou, mas
Nunca falei não. Legal. Sempre ali junto com a liderança, junto com os afetos. Eu sempre fui muito assim. Eu lembro uma vez o coordenador da região. Tô querendo abrir igreja em tal região. Eu já levantava a mão. Vambora. Eu vou. Olha só. Sempre fui muito assim. Só que depois de uma certa idade, aí não dá mais. Não dá mais, 3 filhos crescendo, precisando estudar, precisando tal. Foi quando eu vim a última vez para lá, eu falei, agora... Sabe, pastor, eu acho... Agora não sai mais, não. Eu, particularmente falando, com a experiência que eu tenho, não uma experiência longa, né? Tô começando a minha carreira pastoral, pastor presidente, tem 3 anos e tal, mas eu acho que eu hoje vendo, posso estar errado, né? Eu acho que quem carrega o chamado é a pessoa. Sim. Eu acho que assim, o pastor ele precisa ser responsável pela comunidade que Deus está colocando em suas mãos, seja ele em qualquer cidade ou em qualquer região, né? Se o cara tem um chamado, nós como os pastores nós temos que falar assim, cara, vai viver esse chamado. Sim. E eu tô aqui para te ajudar. Não é o meu sonho. Precisa ser o sonho da pessoa, sim, aquilo que Deus está colocando no coração dela, né? Acredito então, também. Hoje eu penso assim, né? Eu acredito que nós vamos formar muitos pastores. Eu acredito que você ainda vai formar pastores. Sim. E Deus vai dar sonho para eles. Eu quero Lavos. Beleza, você quer Lavos, você vai ficar. Eu quero ser pastor auxiliar seu. Então vamos estar juntos. Não, eu quero abrir em tal lugar. Então, cara, você quer abrir teu reino ou quer abrir a sua? Escolhe. Cara, escolhe. Porque o que tá valendo é o reino de Deus. Quero abrir aquilo que Deus falou comigo. O que eu posso ajudar? Vambora, eu quero estar tomando café com você amanhã, né? Então, assim, eu acho que quando isso acontece, né, eu acho que fica mais... A gente precisa ter uma mentalidade de reino, não uma mentalidade de instituição. De instituição. Onde é franquia, aonde você tem que pagar para você ter aquilo, aonde eu mando, você obedece. Espera aí, cara, eu acho que não é biblicamente correto, né? Entendeu? Assim, beleza, tem quem faz, tá ali, né? Fique à vontade para fazer. Mas eu acho que se deveria ter a liberdade de quem quer sair. Eu vivi uma época que era mais ou menos assim, né? As pessoas começavam o seu ministério e tinham essa ajuda, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente chamava na época de cobertura espiritual, né? Sim. Eu acho, cara. Mas era uma coisa só em amor, né? Sim. Sem monopólio, sem domínio. Eu acho interessante, cara, essa questão esse auxílio. Não é a cobertura espiritual, é parceiros. Sim. Né? Quero esse aqui. Seria uma parceria, seria um caminhar juntos, alguma coisa vambora, assim, cara, tô com você. Relacionamento, uma irmandade. Uma rede de relacionamento. Tá voltando muito isso, né? Tá voltando. A gente consegue hoje ver que tem pastores que têm esse desejo. Né? Sim. Assim, vambora, vamos fazer fluir. Aí você foi e tal, chegou em Lavras, 2004. Eu cheguei em 2004. Eu cheguei no finalzinho de 2004. Bem no final. Eu cheguei em 2004. Dezembro de 2004. Foi bem no finalzinho mesmo. Aí chegou em 2004, começou a trabalhar, pegou o culto de quarta-feira. Pegamos o culto de quarta e depois o culto de domingo cedo. Maravilhoso, né? Também pegamos. Pastor, você tem um envolvimento muito forte com casais, né? Depois começamos a trabalhar com casais. Isso foi antes ou você depois que chegou aqui? Não, eu sempre fiz evento de casais. Sempre gostei de ministrar para casais, trabalhar com casais. É uma coisa que eu sempre gostei. Uhum. Como, pela graça de Deus, a gente teve um casamento nesses 31 anos muito, muito bom, né? Sabe o que eu acho interessante? Enquanto o senhor bebe a sua água, é que o senhor é um maridão. A gente percebe por trás, assim, que quando você fala sobre casais, né, tem os seus arranca-rabo com a pastora lá. É fato que deve ter. Eu não sei, tô falando assim porque tem, porque não é possível que vocês não têm. Mas naquilo que a gente observa, naquilo que a gente vê, se tem uma coisa que você tem, não é mentira sobre quando você está falando de casamento no altar, né? Sim. Cara, eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é uma graça, né? Que Deus te deu, um dom que Deus te deu, um chamado. Você fala com tanta naturalidade que é aquilo que você faz. Flávio, eu entendi, assim, que isso desde que eu me casei, né? Uhum. Que... Bom, como é que eu vou explicar isso? Que a Sandra foi me entregue por Deus para eu cuidar dela. Legal. Né? Então eu sempre procurei cuidar dela o melhor possível. Uhum. Né? E recebi dela o mesmo cuidado. Quando a gente doa, a gente tem o mesmo. É o que eu sempre falo em alguns cursos de casais. Quando você casa querendo
que o outro te faça feliz, você nunca vai se satisfazer. Acabou. Nunca. E o seu relacionamento vai virar uma cobrança. Por quê? Porque quando você casa esperando que o outro te satisfaça, sempre vai ter cobrança. Sempre vai ter aquilo. Mas Você tá me devendo algo. Exatamente. Agora, se você se casa entendendo que a responsabilidade de dar o melhor é seu para com o seu cônjuge, e se o outro tiver o mesmo entendimento, cara, aí fechou. Casamento hoje virou muito contrato, né? É um contrato, né? O mundo hoje, e isso entrou no meio evangélico, o que é pior. Né? Sim. O mundo hoje ele vive pela felicidade. Ninguém quer morrer. Como é que chama isso? Como é que chama isso mesmo? Como é que chama isso? Um hedonismo, talvez, né? Hedonismo. O mundo vive pela felicidade. Não, se eu não estou feliz, separo. Não estou feliz. Troco. Vou mudando. Vou mudando, porque eu quero ser feliz. O que importa é ser feliz. Tanto é que violam padrões bíblicos de vida, de conduta, para poder ser feliz. E nunca vai ser feliz. Porque o negócio está no certo. Porque, segundo Tiago, né? Segundo Tiago, a felicidade está no praticar a palavra. Fazer conforme aquilo que Deus entrega. Então pratique a palavra e você vai ser feliz. Não, a pessoa acha que não deu certo esse casamento, vou pegar outro, não deu certo. E é um risco, né, pastor? Eu, particularmente, não sei qual que é a linha de pensamento seu, eu tenho muito pé atrás com o segundo casamento. O divórcio até é tranquilo de entender. Mas eu não quero colocar peso no coração de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Né? Tem caso e caso, história, cada caso é um caso, né? Adultério, né? Aquele negócio todo e tal. Mas pense bem antes de casar. Esse acho que é o conselho, porque você pode divorciar, cara. Então, a grande questão é você está disposto, se não dá certo, a viver sozinho? Justamente. Uma linha da igreja pensa dessa forma, que não pode haver mais segundo casamento. Outra linha da igreja entende que por vários motivos, e cada dia mais está se banalizando esses motivos. Chega uma lista, né? Porque antes era, adultério, aí morria no adultério. Se adulterou, pode casar de novo. Não, agora já entra um assunto mais grave dos nossos dias, que é a violência doméstica. E aí, permanece casado? Não, tá. Aí, não, e agora? Aí vai... Só que vai chegando um momento que espremeu a parte de dente em cima e já pode separar. Queimou arroz, né? Não, incompatibilidade de gênero, não sei o que de gênero. E assim vai, né? Então hoje não estou feliz. Isso dentro da igreja. Justamente. E pior ainda, irmão, no altar. Nossa Deus. No altar. Como é que a pessoa vai ensinar sobre família se não deu conta de cuidar de manter a sua própria família, a base que é o casal. Tem muita gente que o cara é um máximo fora de casa, história do seu pai, e dentro de casa era bem difícil. O cara é o máximo dentro da igreja, o cara é o pastor top, mas em casa quem que é? É o líder top, fala bonito, movimenta com todo mundo, faz acontecer, mas em casa... E a gente viu isso aí recentemente, né? Alguns vídeos rolando, né? Sim, eu que lembrei agora. Isso aí, cara. Aí vai e tira férias, ano sabático. Mas se eu fosse rico, eu ainda falei com a minha esposa hoje. Se eu fosse rico, eu ia tirar um ano sabático. Nós estamos juntos, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, nós precisamos tirar um ano sabático. Não estamos com problema de casamento, viu, irmão? Não, junto com a esposa. Justamente, né, cara? Pra curtir. Mas é justamente isso, cara. O cara vai lá. Mas não vamos julgar. Cara, vamos julgar, porque Jesus fala que a gente deve julgar. Mas não julgar com o peso de apontar o dedo ou de matar o cara. Mas vamos pegar a situação e falar assim, cara, mano, cuida da sua casa, é melhor que cuidar de 10 mil pessoas, cara. Essa questão de julgar também, a Bíblia não fala que você não pode. A Bíblia só fala que você vai receber o mesmo tratamento. Né? E outra, eu tô fazendo essa série aqui da igreja sobre o Sermão Rumonte. Semana retrasada a gente falou sobre Mateus 7, né, de 1 a 5, e ele fala justamente isso, olha, tira a trava do seu olho. Jesus ele está falando o seguinte, que se eu quero ter um julgamento correto, eu preciso conhecer a mim mesmo. Sim. Então, antes de eu querer julgar o outro, eu olho a trava que está no meu olho. Por quê? Porque quando eu olho a trava no meu olho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu careço de uma graça, então eu vou ter misericórdia com o meu irmão. Mas eu devo julgar. Né? A gente deve julgar, e para quê? A igreja precisa viver um julgamento contínuo. Para que se não vai lá em cima, não pode julgar, então deixa descambar o negócio. A grande questão de alguns pontos da vida cristã que eu acho é essa. Por exemplo, a Bíblia deixou algumas coisas
não é uma lacuna, mas deixou algumas coisas assim, não muito claras. Se vira aí. Né? Tanto é que elas se criam várias linhas de pensamento. Eu acho que... Então, o casamento, se cria uma série de linhas de pensamento sobre a questão do divórcio, porque tem gente que acredita que nem divorciar pode. Exatamente. Tem que ficar apanhando dentro de casa. Tem que ficar sofrendo. É o marido que morra, né, mas vá pra glória. Então, assim, tem que denunciar mesmo, mandar prender. Cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem... Primeiro denuncia pra igreja, se for da igreja, chama a polícia, faz o que tem que fazer. É óbvio que a vida vai dando mais maturidade pra gente, né? Mas eu era bem rígido com algumas coisas minhas. Até que começa a aparecer uns casos que eu falo assim, meu Deus, como é que sai dessa, né? Como é que sai dessa, né? Acaba que você tem que ir entendendo que cada caso é um caso, cada conversa é um... E isso também é uma outra coisa que a gente vai aprender no chamado. A gente costuma falar assim, quando você senta na cadeira. Justamente. A cadeira do principal. Porque aí a decisão sua vai mexer com a eternidade da pessoa. Justamente. É desafiador. Então, ser pastor principal de uma igreja, ser pastor presidente, se a pessoa entende a seriedade que é, porque hoje tem muito picareta por aí, né? Mas se você é alguém de Deus, alguém sério, você está lidando com uma coisa que é eterna. Eterno. Tudo que a gente faz aqui para a igreja, tudo que a gente entrega para a igreja, o discipulado, a mensagem do altar. A mensagem do altar. Tudo é eterno. Tudo está mexendo com a vida eterna das pessoas. Pastor, e é muita responsabilidade, por quê? Porque às vezes eu comento uma palavra aqui, eu prego no culto domingo e tal. Cara, uma palavra que eu falo assim, meu Deus do céu, como é que a igreja conseguiu ouvir hoje, cara? Que coisa mais ruim, que, né? O negócio não conectou. Aí você desce o púlpito assim, pastor, que palavra falou comigo. Eu falo assim, meu Deus. Minha esposa costuma dizer o seguinte, Flávio. Tem dia que eu falo para ela assim, antes de ir para a igreja, né? Hoje não tá legal. Tá esquisito, hoje eu não tô sentindo, né? Não tá fluindo. Então hoje vai ser bom. Então hoje que o negócio vai acontecer, né? Justamente. Porque tem dia que a gente acha que realmente não foi aquilo. Justo, né? E eu fazendo essa série, sermão um monte, né? Eu tento até conversar com a igreja, tá acabando já vamos entrar agora entendendo Deus com clareza, né? Foi só paulada na igreja, cara. Imagina. Cara, minha igreja tem 3 meses, só tá tomando paulada. Falei, gente, só apanhando. Mas Deus tá trabalhando, né? Tipo, chegou o irmão aqui esse dia e falou assim, pastor, depois que você pregou, um jovenzinho solteiro, depois que você pregou sobre adultério, cara, a hora que eu olho pra mulher na rua, eu lembro o senhor pregando. Falei assim, então tá bom, então tá fazendo efeito, né? Tipo assim. Então, cara, negócio que você vai vendo assim, mas sim. O problema é que a gente tá começando algo novo em Deus, justamente. Saindo de um. Não sei se eu posso dizer isso, não quero ofender nem nada, mas saindo de um odre velho, né? De uma outra visão. De uma cultura que foi suja, né? Diferente. Tipo assim, não tô falando suja sabe? Mas é uma cultura que, segundo os interesses, o fato é esse, né? Porque assim, qual que é a nossa ideia hoje, Flávio, como pastores, né? E fundadores de ministério? Porque as pessoas pensam que a gente é oportunista, né? Muita gente pensa muita coisa. Os caras abrindo igreja. Eu vou fazer 30 anos de ordenação pastoral. Não comecei há 5 anos atrás, né? Mas o que queima dentro da gente? É tentar implantar algo mais puro possível, mais próximo da escritura possível. Não, e assim, cara, entregando por amor, né? E por amor. Entregando por amor, entregando sua vida. Então, assim, a gente fica muito preocupado, porque até, como você falou, tem 3 meses que eu estou batendo na igreja, porque a gente estava acostumado, talvez, a pregar uma palavra que só afagava a igreja. Irmão, eu vou ser bem sincero. Quer ver, ó? Em 2015, eu voltei com o pastor Paulo com vocês lá. Em 2015, Deus me deu uma palavra sobre teu reino e a sua missão. Por isso que a igreja chama teu reino, você conhece a história. Tal. Antes disso, pastor, 70% das minhas pregações era manipulação de igreja. Era você querendo fazer com que a igreja chegasse num lugar que era propósito da instituição. Com a graça de Deus, Deus nos guardou. Eu não estou falando que foi ruim, foi um processo de Deus para chegar onde a gente está hoje. Sim.
né, para chegar ao que aconteceu hoje, para amadurecer. Talvez se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E hoje, Deus ministrando no nosso coração, eu conheço a história, você também pensa a questão do reino, né, daquilo que você quer sobre o reino de Deus. Hoje não tem segundas intenções. Hoje é Deus. Sim. Hoje eu não estou preocupado se o irmão gostou ou não da palavra. Eu estou preocupado se eu entreguei a palavra. Esse é o desafio. Se a mensagem foi correta aos olhos de Deus, né? E o maior desafio, sabe o que é, pastor? A concorrência. Porque a concorrência é desleal. É desleal. É desleal. Porque eu quero pregar o reino. Os caras querem pregar um hedonismo. Sim. A qualquer custo. Então, hoje esse é o nosso dilema. Mas o que eu vejo ao mesmo tempo? Eu vejo Deus levantando um novo povo. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Então existe hoje um movimento em busca da verdade. Da verdade bíblica. Bíblica. Né? Não estamos aqui dizendo que a gente sabe toda a verdade. Pelo contrário. Quanto mais eu ensino e quanto mais eu estudo, menos eu acho que eu sei. Justamente. Né? A gente entra num nível que você fala assim, meu Deus do céu, tem 2000 anos de história. Eu aprendi uma coisa com um pregador, que eu não sei quem, que falou assim, olha, se você quer construir igreja hoje, não tem como construir igreja hoje olhando para 10, 15 anos atrás, 50. A igreja tem 2000 anos de história. Sim. Então você tem que olhar para a história da igreja para você cometer menos erros. E a gente vai. E, na verdade, se você pegar, por exemplo, vamos muito longe, não, as cartas paulinas, por exemplo, os erros da igreja da atualidade estão lá também. Estão lá. Está acontecendo do mesmo jeito. E você vê um Paulo lutando contra esses erros. Lutando contra esses erros, lutando contra uma igreja que se rebela contra ele, que ele fundou. Com ensinos distorcidos e com pensamentos errados. E está lá, isso 2000 anos atrás. Então... O primeiro ano da Igreja do Teu Reino, eu falei sobre doutrina. Nós estamos no segundo ano agora da conferência falando sobre discipulado, por isso que eu fiz a série Sermão do Monte, discipulado. O ano que vem vai ser missão. No primeiro ano, falando sobre doutrina, eu falei sobre cartas da igreja. Então, cada domingo eu trouxe uma carta do apóstolo Paulo, eu resumi ela para a igreja. Irmão, eu aprendi uma coisa, né? As cartas do apóstolo Paulo, que a gente usa hoje, não é para o mundo. É para a igreja. É a igreja. Só que a gente quer evangelizar o mundo com as cartas. Para evangelismo... Você consegue até pensar algum versículo. Justamente. Mas, cara, e nas cartas, se você pegar as cartas, é doutrina e prática. É metade das cartas doutrina, metade das cartas prática para a igreja. Sim. E a gente quer evangelizar com as cartas. Só que, na verdade, a gente tem que evangelizar com os 4 evangelhos. E Atos. No máximo Atos, né? Talvez usar o Apocalipse para dar um susto. Justamente. Mas assim, o grande problema é esse. E a igreja, o que a igreja hoje quer? Bastante imatura. A igreja quer o evangelho. A igreja quer, é óbvio que a gente precisa entender a igreja que a gente tem. Né? E se a igreja precisa do evangelho, voltemos ao evangelho. Falaremos do evangelho. Mas se a igreja nunca vai ser madura se ela não entender as cartas. Um texto que eu gosto muito, Flávio, que eu já preguei e repreguei ele várias vezes, que é João 6, né? Jesus, ele pregando sobre a questão do corpo e sangue, da aliança, né, que precisava ter com ele, né, do relacionamento que precisava ter com ele. Primeiro ele faz a multiplicação dos pães, alimenta o povo, aquela coisa toda, e o povo fica maravilhado, né? Com a barriga cheia. Sim. Não precisou nem pagar, né? Acabou. Aí acorda, cadê Jesus? Não está ali. Aí vai todo mundo correndo atrás dele, chega alegrinho, multidão, né? E multidão agrada o pregador. Com certeza. Né? Aí chega a multidão, Jesus olha, vocês não estão aqui por minha causa. Por causa da comida. Vocês estão aqui porque eu enchi a barriga de vocês. E aí ele traz uma palavra do reino para eles, de aliança, de compromisso, de morte, de renúncia, de entrega. O que eles fazem? Vão todos embora. Tchau. Hoje, de certa forma, é a igreja. É o que você falou. Eles querem o pão e o peixe. Eles não querem a renúncia. Não querem a renúncia. Eles não querem a vida no altar. E a grande questão é que a concorrência entrega isso. E aí você tem uma área da igreja brasileira hoje, né? Na minha opinião, modesta, humilde opinião,
corrompida, com um evangelho distorcido, que vai estar sempre oferecendo aquilo que o povo quer. Aí é desafiador. Né? Eu não sei como, pastor. Eu não sei como que os caras conseguem. Mano. Eu não sei como. Mas sabe o que eu entendo? Porque a pessoa muito cansaço. acredita Justamente. naquilo que está fazendo. Justamente. Porque tudo que eu fiz no passado, que hoje eu não faço, eu fiz acreditando que era verdade. Nunca foi falso, né? Nunca foi. Por isso que Deus nos guardou, por isso que Deus nos livrou. Seja passar pelo corredor campanha, né? corredor do Mar Vermelho, que era azul, não que era TNT azul. Eu lembro que tinha a campanha da colheita, mas antes você tinha a campanha da semente. Você quer colher em dezembro tudo aquilo que Deus não fez em janeiro? Semeia em novembro. Né? Você semeia em novembro para colher em dezembro. Mano, mentira. Desculpa falar isso, mas é mentira. Então tudo, na verdade, terminava com um fim. Ou quase tudo terminava com um fim, que é passar um tipo de envelope para levantar um tipo de oferta. Aí janeiro começar de novo, o ano da promessa. Então semeia para promessa. Então, esse aspecto eu acho que é extremamente negativo na igreja, da atualidade. Né? Agora, quando você ensina a palavra, o que eu tenho vivido, né, que o crescimento é um pouco mais demorado, mas traz mais qualidade também. Sim. Eu lembro o pastor Lipão falando isso, cara, e isso me guardou, sabe? Eu guardei no meu coração e falou assim, olha, o crescimento sólido de uma igreja, né, ele é muito lento. Se você quer um crescimento sólido, prepare para ser devagar, mas vai ser sólido. Aí eu fui olhar para igrejas históricas, pastor. Cara, antes eu não gostava de igreja histórica. É óbvio que igreja histórica tem os seus defeitos. Sim. Óbvio. Mas sabe o que me chamou a atenção depois que eu mudei um pouco a minha visão? Aqueles velhinhos, cara. Aqueles irmãos mais idosos, 60 não, desculpa, gente, mas 70, 75 anos, indo para a igreja de cabelinho branco, firme, 40 anos de igreja, porque teve o evangelho sólido, porque teve uma conversão genuína. Né? Então, tipo assim, esse é meu sonho para a igreja, sabe? É eu ter aqui irmãos que nós vamos estar, o meu já tá ficando branco, mas nós vamos estar de cabelo branco, 70, 80 anos, se Deus assim permitir, indo para a igreja com o nosso culto domingo de manhã. Cara, nós passamos junto como comunidade. Sim. Cara, isso aí só vai acontecer se não tiver mentira, falsidade. O que eu vejo hoje que me preocupa nesse âmbito, né, nessa questão? Eu estou gerando uma igreja para ganhar o mundo, ou estou gerando uma igreja para tirar irmãos de outra igreja? Justamente, cara. Isso é algo que desde o início eu bati muito forte na igreja. Algo que eu sempre falo com o povo, falo de púlpito, né? Tem pastores que eu admiro hoje que falam o contrário, até, que porque eles acham que tem uma verdade que precisa ser ensinada e que dentro de algumas instituições essa verdade não está sendo ensinada. Sim. O entendimento deles é esse. Sim. Né? Beleza. Cada um vai responder para Deus. Sim. Né? Mas desde o início eu sempre bati, gente, todos os eventos nossos que são abertos ao público, né? Festas, conferências, não chama irmãos de outra igreja, não. Se vocês quiserem vir, tá aberto. Ninguém vai ser maltratado. Ninguém é malquisto, né? Mas você chamar eventos de casais, né? Não chama, não. E sempre chama. Tá, mas mesmo falando, mas sempre chama. Eu tenho um parente, né? Falei aí, de outra igreja, é meu parente. Cara, né? Enfim, chama. Mas não recebe acolhimento para ficar. Sim, tranquilo, né? Se ficar é porque quis, não porque... Por exemplo, eu, Robson, se a pessoa for uma vez só na igreja, ela dificilmente ela vai receber um telefonema meu, ou eu vou chamar ela para alguma outra coisa, se ela declarou-se membro de outro irmão, que bênção que você veio, muito bom cultuar a Deus com você e tal, glória a Deus, né? Vai para a sua igreja. Mas por causa dessa preocupação. Agora alguns entendem que não, que é Deus mandando porque... Aqui é melhor.
Aqui tem uma palavra profética, aqui tem um negócio. Aqui, eu acho isso. Eu acho assim, porque senão Isso quando não há manipulação de revelações, profecias e coisas do tipo, né? Eu nem. Nossa Deus, misericórdia. Isso acontece muito. Não, plantou aqui gente de outra igreja, já vão revelar. Deus me mostrou que o seu lugar é aqui. É aqui. Sabe assim, eu não. E o crente às vezes é novo ou é incauto, né? Porque eu acredito, pastor, que a igreja Teu Reino, ela é uma célula de um corpo, de uma igreja que tem bilhões de membros. Eu falei isso com a nossa igreja. Eu falei assim, irmãos, a nossa igreja não tem 60, 50 membros. Nós fazemos parte de uma igreja que tem bilhões de membros. Só que nós nos reunimos aqui. Diz que no Brasil é 70 milhões, né? Pois é, 70 milhões. Irmão, é muita coisa, né? 30%. Então, eu acho assim, quando a gente entende isso, que a igreja, ela não é só aquela comunidade, mas ela é um todo, cara, não tem igreja maior ou menor. A gente podia viver muito melhor. Sim. Se a gente vivesse uma mentalidade de reino. Justamente. Porque a gente poderia conhecer outros pregadores, envolver mais com os pastores da cidade, a gente poderia, tanto a nossa membresia, estar num culto de domingo numa outra igreja, como vice-versa, né? Poderíamos desfrutar muito mais da vida de corpo, da vida de igreja, né? Se a gente entendesse essa mentalidade de reino. Com certeza. Né? Mas infelizmente... Felizmente é assim, infelizmente foi assim com o apóstolo Paulo, como a gente falou ali atrás, hoje usa de Apolo, outros de... Eu acho que, na verdade, isso nunca vai mudar. Deus sempre vai ter um povo. Sim. Deus sempre vai levantar um povo que podemos chamar de remanescentes na história, que vão lutar por uma igreja mais sadia. Mais sadia, mais santa, mais... Aí, vamos lá, então. A gente começou aqui um pouco pastoral, né? Conversando sobre coisas pastorais. Aí o pastor Robson, então, ele vem para a igreja, para Lavras, começa o trabalho. Você passa quantos anos aqui em Lavras, sai da nossa terra, vivendo ali, e depois vai abrir o seu ministério? Só para a gente... com o Sara foram 13 anos 13 na anos. sede, né? Com o pastor Paulo. Depois ficamos 2 anos com a comunidade cristã. Comunidade cristã. E aí, em 2018, a gente começa o ministério. A Igreja Família Cristã. Bacana. Aí hoje, qual que é o desafio da família cristã ali, né? A gente já falou um pouquinho daquilo que você acredita, né? Mas hoje, como igreja, o que você tem pensado ali como comunidade? O que você tem vivido? Qual que é os desafios? Aquilo que você acredita? Bom, então, eu estava começando, né, a tocar nesse ponto, né? Hoje, o maior desafio para nós como igreja, eu entendo que é relacionamento. Sim. Acho que é uma coisa que a gente precisa. Sim. Porque se você estiver bem no relacionamento, né, tudo muda. Eu teve um vídeo essa semana que eu achei interessante sobre louvor. Sim. Um camarada, nunca vi na vida, mas ele contando uma experiência que eles tiveram na equipe de louvor deles da igreja. Que era trem travado, o trem não fluía, eles tinham bons músicos, tinham uma boa equipe, acho que até 2 equipes. Legal. Mas o negócio não fluía. Até que despertaram para o relacionamento, para a coinonia. Legal. E começaram a se relacionar, a sair junto, a ter comunhão, a marcar, né, coisas juntos. E diz que o céu abriu. Olha só. Porque passaram a se relacionar. Né? Então eu sinto muito falta disso. Eu sou um ser relacional. Você gosta de estar ali todo mundo? Eu gosto de mover, eu gosto de estar junto, eu gosto de relacionamento, né? Tanto é que, se você lembrar, eu prefiro ficar na porta da igreja do que em cima do altar. Né? Porque eu quero receber o povo, eu quero ver o povo, eu quero abraçar o povo e tal. Tá junto. Então eu sou assim já de natureza. Né? Legal. Mas eu vejo que a igreja não quer muito isso hoje nos dias atuais. É um desafio. A pessoa ela está tão cansada com esse mundo que a sobrecarrega que ela quer ficar em casa. Sim. Né? Ela prefere ver um culto pela internet. Eu achei que a pandemia ia mexer com o povo no sentido benéfico, né? Parece que fez efeito contrário. Né? E tanto é que esse dia eu falei que um dos grandes problemas da igreja é que a igreja está sendo discipulada pela internet. O cara hoje ele tem vários pastores, né? Não é discipulado mais pela liderança da igreja dele, pelo pastor dele. E o pior é que isso é tão trágico porque na internet
Você escolhe o que você quer ver. E cada hora você acredita numa coisa. Justamente. Cada tempo você muda a sua forma de crer, porque cada um fala de um jeito. Cada um tá levando para um lado, cada um tá trazendo para Se você pegar os midiáticos mesmos, né, homens de Deus, não tô falando nem de hereges, não. Que tá cheio também. Tá cheio. Tem lavas, tem uns aí, né, pastor? Mas se você pegar os homens de Deus mesmo, das mídias sociais, você vai ver que cada um tem um pensamento, cada um prega de uma forma, cada um crê de uma maneira. E o nosso povo fica perdido no meio disso, em vez de estar com o seu pastor, de saber do seu pastor qual é aquilo que ele acredita, qual é o discipulado, qual é a proposta, né? Sem sentar para ouvir. Uma frase que eu ouvi há anos atrás, sabe? Eu achei interessante, deve que o senhor já ouviu isso e outras pessoas já também devem ouvir. Quem é de todo mundo, na verdade, é de ninguém. Sim. Né? Às vezes o cara fala assim, não, eu fico aqui, eu ouço um dia um cara, outro dia outro. Ah, quando eu quero revelação eu vou pra tal fulano, quando eu quero isso aqui eu vou pra tal fulano. Irmão, você não é de ninguém. Sim, com certeza. Né? Você é de todo mundo, mas eu sou de Cristo. Cara, Cristo mandou andar junto, Cristo disse que a gente devia ter comunhão, né? A carta de 1 João, ele tá falando de comunhão, ele tá batendo ali contra os hereges por causa de falta de comunhão. Cara, e o cara não quer ter comunhão. Então você pega, por exemplo, hoje, que para mim é um dos grandes problemas da igreja. Por quê? Porque na comunhão você vai desenvolver os seus talentos, você vai desenvolver os seus dons, você vai desenvolver o auxílio, né? Você vai aprender a perdoar. Por que as pessoas saem das igrejas? Justamente. Né? Muita gente às vezes fala assim, mas no mundo eu tinha amigo, mas pagava o preço pela amizade. Justo. Ninguém tinha amigo de graça. Nada. Você tem que estar ali, você tem que tempo, dinheiro, orgulho, você tem que tirar. Vamos para tal lugar, você tinha que se virar e ter o recurso para ir, a disposição de ir, né? Tudo que você hoje não quer fazer. Esse é o maior desafio. Eu falo assim, gente, a igreja marca, aqui na nossa igreja tem café entre irmãos. Cara, tem irmão que nunca veio no café entre irmãos. No domingo de manhã, um domingo por mês, todo mês, né? Todo mês tem, o cara nunca veio. E assim, em geral, nós temos hoje na igreja lá, Flávio, nossa igreja não é uma igreja grande, né? É uma igreja pequena ainda. Eu devo ter lá uns 25 casais. E o nosso discipulado de casais, que é uma vez por mês, dá 10 casais, quando dá. Não, justamente. Há uma rotatividade, mas quando dá uns 10. Não, tem gente de fora, eu tenho um grupo vindo de Jaci para participar. Mas os da própria igreja ele não vai. Cara, e nós estamos falando de uma realidade que não é da nossa igreja, é da igreja do Brasil. Assim, aí você conversando com pastores, a gente está aqui com o Pompeu. Que é a mesma realidade. Coisa. Tem igreja grande em Lavras que reúne isso aqui, ó. Tipo assim, vamos falar de porcentagem. Culto semanal. Justamente. Culto semanal, por exemplo. As pessoas sempre falavam, quando eu era da religião tal, eu era domingueiro. Mas hoje a maior parte dos crentes virou domingueiro. Domingueiro. Quando vai? Justamente. Tem um ceeiro, né? Vai nascer. Só vai nascer. Tem um pastor, a Dan tá falando comigo que eles trouxeram um pastor aqui na igreja deles, e que ele falou no altar, falou assim, a minha ceia não tem dia não. Ela vai acontecer uma vez no mês. Mas não tem dia não. Eu não aviso não. Pode ser no primeiro domingo, pode ser no terceiro, pode ser no quarto, no segundo. Foi assim, pai, tô querendo plantar isso aqui. Vai ter uma ceia aqui um dia. Mas... e a ceia já foi. Já foi domingo passado, irmão. Você não veio. Eu achei interessante a ideia, mas não vou fazer isso não, tá? Pode ficar tranquilo. E primeiro domingo é sair aqui. Mas não deixa de ser interessante. Não, interessantíssimo. Uma vez, sabe o que eu fiz? Eu comecei pregando e deixei o louvor pro fim. Olha só. Porque o pessoal chegava mais próximo da palavra. Você inverteu. Eu inverti. Não agora, mas uns anos atrás. Aí eu fiz isso. Eu estava chegando atrasado. E eu comecei a pregar. Já preguei, eu chegava no meio da palavra assustado. Mas já foi louvor? Já foi? Eu falei, não, o pastor começou pregando hoje. Mas, cara, e por que tem que ser louvor primeiro? Não tem regra, né? Não tem essa liturgia. Não tem. Bíblia, né? Pode ser palavra, pode ser uns horas, cara, depois vai ter o louvor, né? Então, assim, esse é um desafio nosso, mas Mas o relacionamento eu acho que é algo que a gente precisa, de alguma forma, gerar isso. Né? Melhor. Uma coisa que eu gosto de fazer, fiz algumas vezes, até foi bom que eu lembrei agora que eu ia fazer essa semana que é ceia, né?
fazer uma comunhão depois da ceia, por exemplo. Sim, legal. Mesmo que custe alguma coisa, É, né? Mas você dá alguma comida, o povo gosta de comida, né? gosto. Pô, falou que tem comida, a turma tá. Aí eu tô pensando em fazer um tropeiro, vai aumentar até a frequência. Legal. Avisa antes. Fazer um tropeiro depois do culto. Não, que benção. Aí tem que ter, cara. E dá pra moçada que fica lá batendo papo, não sai correndo. Porque, Flávio, antes acabava o culto, a galera ficava conversando uns com os outros. E Sem tal. sair Hoje da acaba igreja, o culto, não. o culto acabava às 9, você tava 10 horas na igreja ainda. Hoje acaba o culto, quando você pensa, quando eu desço do altar, que eu chego no final, Já não tem ninguém pra tem comentar mais. ninguém. Tem seu irmão pagando a luz junto com você lá. O já vai baixando as Já portas. vai baixando as portas. Então, essa questão da comunhão hoje eu acho que é vital. É. Uma outra coisa que eu acho que a gente vai ter que fazer, gerar, né? Eu até vi você marcando um evangelismo em Tutinga, Tutinga, né? Tutinga. É a questão do evangelismo. É. É o sair das quatro paredes. É. Eu acho que a igreja ela se fechou dentro das quatro paredes. É. O movimento de campanhas, de eventos, né? Eu te falo pra você que até o reino nós temos 2 anos como igreja. Falo pra vocês, do fundo do meu coração, nós nunca evangelizamos como igreja. Então, 2 anos, na verdade 3 anos, né? Nós nunca saímos, é a primeira vez que nós estamos saindo com um grupo de 27 pessoas. olha que benção. A gente alugou um ônibus, então, na verdade, você vai ouvir esse podcast, já tem uma semana que a gente foi, né? Que esse podcast vai ser lançado. E a gente vai estar indo em Tutinga para servir uma igreja de amigos nossos. A gente vai lá, tem uma igreja esperando a gente lá, nós vamos para um bairro evangelizar enviando para essa igreja. Benção. Tipo assim, é uma igreja servindo a outra, não quero abrir igreja de Tutinga, não vou abrir igreja de Tutinga. Irmãos estão lá e nós vamos lá. Né? Uma igreja um pouco Mas menor. esse é o reino. Acabou, cara. Nós Esse é o vamos, reino. entendeu? E isso me preocupa também. Né? Até aquele hábito que as pessoas tinham de chamar as pessoas para ir no culto. Pastor, não tem. Não está tendo mais. Culto domingo, nas ruas, nas praças. Sim, eu fiz muito. Era escola bíblica dominical, culto 2 horas da tarde e culto à noite. Não, já fiz muito culto ar livre debaixo d'água, debaixo de chuva. Eu tava lá. Faz quantos anos que você não vê um culto ar livre? Ah, sei lá, já perdi a... Mudou-se um pouco o estilo. Sim, mas... A gente ia na praça ali, né? Uhum. Tá, os jovens iam pra ia praça. pra praça, né? fazia e tal. Mudou um pouco o estilo, mas assim, aquele culto tradicional de ar livre tem muitos anos que eu não vejo. Pois é, entendeu? Então, tipo assim... Andei vendo o pastor Kleber, que tinha casa de recuperação, fazendo uns aí. o pastor Kleber. É mesmo? Aqui na praça do Soldado Legal. e tal, mas muito raro. Tá? Aqui a gente tem um irmão, o Marção gosta, sabe? Então, ano que vem ele tá falando que vai fazer. Mas eu falo assim, não há uma panfletagem, não há dar a cara ao tapa. A igreja tá escondida, né? Não é mais aquela igreja missional, aquela igreja que faz missão. Então me assusta isso, sabe? Nem levar as pessoas para a igreja. Um outro ponto, porque a nossa igreja lá, ela tem assim, uma visão que seja uma igreja de reino, né? De adorador, mas de reino. O tripé da igreja seria mais ou menos esse, uma igreja que prega o evangelho do reino. Uma igreja que preocupa com o social. Social, bacana. Então, você tem o ministério lá, o primeiro mandamento, né? Segundo mandamento, amar a Deus. O segundo mandamento é o Paulo. O segundo mandamento, que é o projeto nosso, né? Que a gente se preocupa com essa questão do social. A gente está um pouco parado no momento, assim, na quantidade que a gente fazia, né? A gente chegou a distribuir 60 cestas por mês. Olha só que benção. E fazer o evento com as famílias todas, né? E só das famílias que recebiam auxílio, a igreja ficava lotada. Fácil ideia. Né? E fazia o dia da criança e uma série de outras coisas para essas famílias. Né? E dava roupa, e enfim. Dava um suporte básico no geral, né? Hoje tem um ano mais ou menos que a gente está sem fazer, atendendo hoje umas 5, 6 famílias. Legal. Mensais? Mensal. Porque a gente entendi que era mais produtivo fixar em menos famílias. É aquele negócio que a gente falou ali atrás, né? Se a gente não tomar cuidado, o povo vem só pelo pão, né? E quando eu comecei a fazer o projeto social, uma das coisas que Deus falou muito forte comigo, que não era para comprar o povo com a comida. Deu, acabou e... Então nem culto eu fazia. Olha. Primeira vez eu fiz, ou primeira ou segunda vez, aí depois Deus falou comigo, eu parei de fazer o culto, só entregava
porque a intenção não é essa. Não é comprar, né? É fazer a ajuda de fato. É porque, de fato, pastor, eu acredito que quando você compra uma pessoa, você vai ter que comprar ela todo domingo. Sim. Mas quando você apresenta o evangelho e a pessoa entende que ela vem para Cristo porque ela é pecadora, aquilo que você passou lá atrás, cara, acabou, você não tem negócio com ela. Ela entendeu que Cristo morreu por ela, por causa do pecado dela, e ela precisa de Cristo para ser salva. E aí mas a gente entende que existe uma carência hoje. Sim, é necessário. E que é responsabilidade da igreja repartir. Sim. Porque o que a gente vê hoje, às vezes, dentro da igreja, as pessoas tranquilas, na sua maioria, né, e que não repartem muito aquilo que tem. Então a gente entende que a igreja precisa aprender a repartir mais. Então um pouco que você dá, né, já ajuda muito para a pessoa. Né? E uma outra área que me preocupa bastante é missões. Sim. Missões mundiais, né, não só nacionais, né, ou locais, mas... Você fala oferta, você fala manter, você fala fazer, enviar. Nós fizemos lá já 2 festas de missões para gerar cultura missionária na igreja, né? Sim. Eu acho que a igreja ela perdeu isso, porque como é que eu vou dizer, as franquias, né, as igrejas de franquia, elas começaram a entender missões apenas como enviar e abrir igrejas delas em outras regiões, outros países e tal. E aquele trabalho missionário antigo, né, foi um pouco abandonado. Deixado, acaba que o missionário precisa ter a igreja dele, se você não tiver a igreja dele, não tem outros parceiros ali, né? E não tem ajuda porque não foi a igreja X que enviou. É verdade. Mas existe hoje um trabalho missionário sendo feito por muitas entidades cristãs, excelentes trabalhos missionários. Eu conheço um pastor, né, que até o missionário que a gente vai começar a enviar dinheiro para ele, o cara estava num lugar da África, lá, eu não vou saber falar agora para mim não errar, ele pegou mais 1.500 quilômetros para dentro da selva lá da África, lá, por causa de um povo, cara. E hoje, pastor Carlinhos. Hoje a nossa igreja ajuda mensalmente, né? 2 projetos, um na Filipinas. Legal. Que é bacana demais, e um outro projeto que envolve a África, mas não só a África, envolve Nepal, envolve Ásia, envolve Paquistão, que eles têm um projeto, acho que até posso falar aqui, não tem, não, pode falar. Que é o Tiajô, até que todos saibam, né? Que é fantástico, são mais de 20 projetos. Olha que beça. Tanto aqui no nosso continente, quanto nos demais continentes, né? Faz um trabalho maravilhoso. Sabe, eu acho... E tem uma prestação de contas maravilhosa também. Cara, e não é muito, né, cara? E essa semana eu fiquei impactado. O irmão me procurou daquela igreja, um dos líderes aqui da igreja, e falou assim, pastor, sabe aquele pastor que você quer ajudar lá na África e tal? Cara, Deus mandou eu dar a mensalidade do meu Spotify pra ele. Tipo assim, cara, eu falei assim, mano... Ele falou assim, se Deus me der condição, eu vou lá ajudar ele um dia. Tipo assim, esse projeto do Tiajô eu acho bacana, Flávio, porque é tão sério que cada pastor, pelo menos no nosso caso, a gente tem esse privilégio, né? Cada pastor na sua localidade, lá na língua deles, mandam vídeos pra gente agradecendo a igreja. É maravilhoso. Traduzido, né? Com legenda, às vezes, né? Agradecendo a igreja, outros... Você vê que tá chegando lá a sua doação. Que é a nossa maior preocupação, né? Se está desviando em algum caminho, né? Esse contato que a gente tem, veio pelo pastor Reginaldo, né? Era um amigo dele que fez Jocum, pegou ele, a filhinha, a esposa, que são os únicos brancos dessa aldeia, e foi pra lá, cara, sem ninguém, tipo assim, tal. Tem o pastor Mário também. Pastor Mário, né? Que tal. O pastor Mário, ele tá pra lá, ele vai e volta. Mesmo esquema ainda, né? Mesmo esquema. Porque tem os pastores dele lá. Bacana. Mas ele está com acho que 3 igrejas lá. Olha só. 3 regiões. Que benção. Então, assim, a gente entende que faz parte da igreja ir de alguma forma, seja em oração, seja enviando recursos. E não é quantidade, né? É envio. É envio. Fala assim, olha, eu vou tirar isso aqui, eu vou enviar, e Deus vai cuidar do resto, e Deus vai fazer. Porque se a gente esperar ter, a gente nunca vai ter. Que é uma coisa que a gente precisa ensinar muito também. Eu vejo que uma das coisas que a gente precisa ensinar a nossa geração é ser generosa, mas sem segundas intenções. Pois é. É uma semente que morre, né?
Porque o ato de dar foi muito ensinado, mas de uma barganha. Não foi com uma generosidade bíblica. Cara, eu tenho uma frase comigo que eu sempre levo, sabe? Deus é especialista em dar. Por isso ele é especialista em receber. Porque Deus deu o que tinha de melhor. Então quem é muito especialista naquilo que entrega, também é especialista naquilo que recebe. Então Deus não vai receber qualquer coisa. Não estou falando de quantidade. Estou falando de coração e qualidade. Então, às vezes, tem muita gente entregando, achando que está entregando numa barganha, Deus, eu te dou, tal, mas, cara, não é isso. É as pratinhas da viúva com as grandes coisas daqueles caras lá. Então, essa nossa meta hoje como igreja, né, é tentar alinhar essas três coisas, entendeu? Uma igreja que viva o reino, uma igreja que viva o missional, né, e uma igreja que viva o social. Que massa. O tripé, nós vamos dizer assim. Bacana, bacana. Estamos na batalha aí. Acho que nós estamos quase igual juntos, viu, pastor? Nosso tripé aqui é uma igreja que tem a pregação bíblica, né? A gente fala muito sobre isso. É uma igreja que ora, né? A gente tem isso como regra, todo curso a gente você passa para orar. Uma igreja que faz parte do discipulado. Esse é o tripé nosso de comunidade. Sim. Né? E a gente tem que nós somos confessionais e missional. Nós temos a confissão de fé e nós temos a ideia de que nós não só somos pessoas que mantêm alguma missão, mas nós também somos missionários. Né? Então a gente mantém missionário, mas também nós somos uma igreja missional. Então, assim, acho que esse é o caminho que a gente está trilhando. Né? E é por aí mesmo. Pastor, uma palavra, se quiser deixar uma palavra aqui para quem está nos ouvindo, para quem chegou até aqui, irmão, envie esse vídeo para alguém, né? Compartilhe esse vídeo com alguém, que Deus possa aí te usar nesse momento, né? E envia, curte, se inscreve no nosso canal, que é bênção para sua vida. De 15 em 15 dias, um Vida na Vida aqui, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito aí, em nome de Jesus. Então, Flávio, no meu devocional hoje pela manhã, eu estava lendo o Evangelho de Lucas, né? Uhum. E um ponto que nós já tocamos aqui, mas eu quero encerrar com esse ponto, né? Lucas 24, estava encerrando hoje o livro de Lucas, né? Legal. Versículo 45, ele diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Glória a Deus. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Glória a Deus. Começando por Jerusalém. Que benção. Começando por Jerusalém, ou no nosso caso por Lavras. Por Lavras. Pregar o arrependimento. Eu acho que a nossa missão como igreja é bem clara na própria palavra de Jesus aqui. Sim. Né? Que o Cristo morreu e ressuscitou para que o evangelho do arrependimento fosse pregado. Glória a Deus. Né? E, infelizmente, é o que a gente menos ouve. Né? O que a gente menos ouve é o evangelho de arrependimento. A maior parte dos altares hoje pregam o evangelho da conquista, o evangelho da vitória, o evangelho do milagre, o evangelho da prosperidade, o evangelho da vida abundante, o evangelho das outras coisas, das demais coisas, e fez o evangelho do e não reino. O evangelho do reino. O evangelho do reino é arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Cara, e não existe, pastor, eu fico pensando, cara, que palavra maravilhosa, não existe negociação com o reino de Deus. Não. A gente tenta negociar com o cara. Ah, não, vamos tratar bem pra ele ficar na igreja. Ah, não, vamos oferecer algo pra ele ficar na igreja. Cara, beleza, não que não vou tratar todo mundo mal, ser grosso, estúpido com todo mundo. Cara, nós vamos ser educados e tal, mas quando se parte de evangelho, fazer parte de uma comunidade de fé, cara, não pode ter negócio. Você falou um negócio na nossa conversa que 3 meses batendo na igreja. Quantas vezes, não sei o seu caso, mas comigo acontece, eu tenho que ser bem realista nisso, né? Quantas vezes eu preparo uma palavra para domingo, recebo ali a direção de Deus, e eu penso, Deus, não quero pregar essa palavra. Queria pregar uma coisa mais eloquente. Tranquilo, né?
que vai alegrar o coração, né? Que vai trazer um. Mas é aquela mensagem que fala de arrependimento, que fala de necessidade de mudança, que fala de necessidade de renúncia, de conserto, de perdão, de vida com Deus, de vida de oração, de altar. E você vai de novo bater nas mesmas teclas. Cara, até que ele venha, irmão. Não tem como. Não tem como a gente mudar. Não tem como. O evangelho do reino, para mim, é o evangelho do arrependimento. Com certeza. Eu tô fazendo essa série Sermão do Monte desde dezembro do ano passado. Que a gente sempre faz a conferência em outubro. E a conferência em outubro a gente começa a trabalhar o próximo ano, tal, janeiro. E eu tô desde janeiro aí, a gente teve reforma, tal, mudança. Eu comecei ela agora, no meio do ano. E Deus sempre falou assim, pastor, eu carrego 3 palavras comigo. Não sei se você já passou por isso, né? Assim, o povo acha que pastor ouve Deus toda hora, né? Tipo assim, Deus tá falando. Cara, é óbvio que Deus tá falando, mas tem aquilo que a gente tá estudando. Igual você fez devocional hoje, Deus falou com você. Mas eu carrego 3 palavras comigo. E quando eu abri até o reino, lá no primeiro ano, lá de culto, né? Eu lembro que eu tava certo, era parede branca ainda. Deus me deu a palavra assim, olha, confia. Isso é quando a gente ouve a voz de Deus. Aquela palavra que você fala assim, cara, isso aqui tem 3 palavras comigo que eu guardo, perto da vida. Deus falou assim, confia na minha palavra. Só isso que eu te peço. Eu falei assim, Deus, então vai. Aí pra mim, eu sei que é pesado, mas é tranquilo fazer Sermão do Monte. Uhum. Eu tô confiando na palavra de Deus. Eu sei que talvez para alguns irmãos é pesado, para alguns irmãos é aquilo, talvez a palavra tal, mas eu vou continuar, eu vou acabar Sermão do Monte. E depois de acabar Sermão do Monte, cara... Igreja, uma hora acaba. Uma hora acaba, ou talvez nunca acaba, né? Já tem uma série que eu tô em mente que é o Corpo de Cristo. Sermão do Monte 2, 3. No Tubarão. Justamente, né? Sim, mas glória a Deus, pastor. Agora o mega Sermão do Monte. O megalópolis. Sermão que acabar 3 anos no Sermão do Monte. Cara, mas você sabia que se a gente quisesse fazer só o Sermão do Monte, dava? Dava pro resto da vida. Pro resto da vida. Né? Você pode fazer ali, você pode ficar anos e anos ali, e talvez, eu tenho certeza que talvez a primeira mensagem os irmãos não esqueceram. Sim. Isso eu posso repetir. Irmão, e isso é o que mais me dói às vezes. Cara. Que a mente tá tão agitada que se você pergunta no culto, cara, no domingo seguinte, que você pregou no domingo passado, acabou. As pessoas não lembram. Uma das coisas que eu pedi para ter Sermão do Monte foi a gravação. Então a gente começou gravando só o áudio do YouTube, aí depois chegou os irmãos da mídia, aí começaram a gravar no celular, tá lá, certinho lá, e quando volta lá e faz de novo, né? Coisa mais... Cara, e não precisa de muita coisa, né, pastor? Não. A gente tem que fazer o que tem. Começa com o que tem, depois Deus vai dando o resto. Deus vai fazendo. Pastor, é isso, né? Palavra maravilhosa. É isso que nós podemos viver, temos que viver, pensar todos os dias, né, no Evangelho do Arrependimento. Eu fico muito preocupado, e quero encerrar também falando sobre isso, porque aí entra a minha conversão. A gente diz que tem 70 milhões de evangélicos no Brasil. Mas quantos cristãos nós temos? Justamente. Porque se você tem um país com 30% que se diz evangélico, com uma estimativa de chegar a 50% daqui a uns anos, e viver da forma que o Brasil vive, né? O que me preocupa? Tá havendo conversão? Justamente. Sabe o que me preocupa muito? E o que meu sonho para a igreja? Eu queria menos cristãos nas igrejas e mais cristãos em casa. O discipulado do pai com filho, sabe? A oração do pai com filho, pai com esposa com filha. Cara, isso seria maravilhoso. Porque o evangelho, Flávio, que eu recebi e que foi pregado no passado e que foi diminuindo, está renascendo agora no presente, né? É o evangelho de arrependimento, de levar o ser humano a reconhecer a sua condição de pecador, de caído, de carente da graça de Deus, do amor de Deus, para ser salvo. Sim. Mas de um tempo para cá, você não convida mais as pessoas ao arrependimento, você convida elas para receber alguma coisa. Justo. Né? Você chama as pessoas para ir para a igreja porque a vida delas vai melhorar. Você não chama elas para morrer, você chama elas para receber algo.
E aí vai dar problema. E normalmente esse algo é natural, né? E a pessoa não se converte, ela muda de dogma, muda de religião, ela muda de... e ela passa a se denominar evangélica. Esse é o meu maior receio. Que desses 70 milhões, muitos só tenham mudado a nomenclatura. E não experimentado uma mudança por dentro. Novo nascimento. Eu acredito, sabe, de uma igreja de uns... quem sou eu para falar? Mas dos 5 anos para cá, né? Assim, acho que está insurgindo uma igreja boa aí, uma igreja que está saindo dessa questão da prosperidade. A igreja se perdendo na prosperidade, pastor. No que você tem que crescer. Entre outras coisas. Né? Aí depois que esse cara quer crescer sem propósito, é igual o cara que quer ser médico por causa de dinheiro. Cara, ele vai ser o pior médico da vida. Né? Então, assim, eu acredito que a igreja hoje está voltando para a essência da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe. Foi um prazer. Muito bom. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Até um próximo assunto. Teremos vários assuntos. Tá? Que dia que é os cultos da sua igreja? Nossos cultos acontecem na segunda-feira. Temos as células para as crianças, né, até 13 anos. E, paralelo com elas, a célula para os pais, que levam as crianças, das 19 às 20 horas, lá no salão da igreja. Na quarta-feira, 19h30, culto geral, né? No sábado, culto de jovens, a partir das 19 horas. E com DIP, né? Começa com DIP. E no domingo. 3 domingos do mês é 9 e 18. Sim. E um domingo que é Santa Ceia, 18 horas. 18 horas junto da igreja. Esse domingo agora, por sinal... Todo segundo domingo do mês, à noite. Todo segundo do mês é um culto só, 18 horas. Benção. Glória a Deus. Então aí, irmãos, você que se conecta com o pastor Robson, se conectou com a história dele, aparece lá na igreja dele, que Deus possa usar você lá, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então é isso aí, estamos encerrados. Até o próximo Vida na Vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.